Vamos pro vídeo do... Marcelo Card. Diabolicamente inofensivo. Vamos lá. Eu odeio esse segmento. Odeio. Animes baseados em videogames não são exatamente novidade, ainda mais quando falamos de uma empresa como a Capcom, que adora expandir suas propriedades para todo tipo de mídia existente. Já tivemos animações de Street Fighter, com o divertido e icônico filme de 94, Bison, caminhoneiro atropelando um mendigo na rua. Temos o anime de Mega Man Battle Network, que lembra o que passava na Globo, eu acho, e que me encantava com a ideia de seu mundo cibernético. Temos aquela porqueira do anime de Phoenix Wright, que quase me fez dormir enquanto assistia, o OVA de Darkstalkers, aquele filme do Day of Sigma lá do Maverick Hunter X e mais um bocado de outras coisas. Isso que nem estamos contando as americanizações desgraçadas que lançavam nessa época aí também. Faz um tempo que eu assisti um meio episódio daquele desenho do Street Fighter 2 americano e Cristo do fucking céu amado, que bagulho ruim da porra, meus amigos. Nenhum episódio faz sentido, os personagens são tudo escrito errado. Tem um OVA do 4 também, né? Nada menos do que hedionda. América fudendo obra japonesa desde sempre aí, tá vendo só? Surpreendendo um total de 0 pessoas, a Capcom nunca perdeu a chance de botar seus ovos em outras cestas, algo que acho tremendamente respeitável, pra ser honesto. Além de ser algo divertido que pode trazer novos fãs, às vezes eu gostava do anime de Beautiful Joe. Expandir um universo já existente com novas ideias e personagens que não couberam nos jogos. E a obra que trago aqui hoje, DMC The Animated Series, lá de 2007, prova bem isso. Eu achei que fosse mais recente. Menos do que a fodenda Madhouse, estúdio mãe de animes como eu vi o OVA antigo de Street Fighter 2. Eu vi aquele OVA do quadro também. Eu vi esse anime de DMC. Eu vi Beautiful Joe na TV. Olha, eu gostava na época. Eu não tinha jogado o jogo na época, assim. Depois eu joguei. Cara, é um anime inofensivo, vai. E o anime de Mega Man Network eu nunca joguei, nunca assisti, nunca Hunter de joguei também. A primeira temporada de One Punch Man, o anime do diabão que chora no banho, serve de extensão para o universo da franquia, contando inclusive com a participação de figuras que trabalharam nos jogos, em especial esse bonitão aqui, Hiroyuki Kobayashi, que ajudou na parte de supervisão. Isso costuma ser um sinal positivo, pois ajuda a evitar que um escritor que não conhece nada da obra transforme-a de uma maneira a qual esta se torne irreconhecível perante o material base. Se você acompanha o canal, eu nem preciso me estender nessa parte, porque você já sabe do que eu tô falando. E olha lá, não deu outra. Esse anime é considerado canônico, com 2 de seus personagens aparecendo em Devil May Cry 5. Morrison, que entrega a bucha do Emotion V pro jogador resolver, e Pat Lowell, essa pirralha desgraçada aqui, que liga pro vagabundo que liga, na festa de aniversário de 18 anos dela. Não dá pra pedir a canonicidade de uma forma melhor do que essa daí, né não? Ainda assim, já posso adiantar que a série da Madhouse não é exatamente a coisa mais essencial para os fãs de DMC. Apesar de contar com visuais muito legais, com uma atmosfera bacana e com boas músicas, esse anime, em boa parte do tempo, não passa de aventuras isoladas no dia a dia de Dante, coisa também conhecida como filler. Seguindo um formato antológico, onde cada episódio conta uma história diferente. Onde é que vai ter, né, a Lady mogando o muito Dante? Bem ser visto como um slice of life na vida do nosso personagem da Marvel dos anos 90. A única coisa que falta é esse fia da puta ir pra escola se apaixonar pela menina popular da classe do lado e ser atropelado por um caminhão. Isso significa que cada capítulo tem que apresentar uma proposta e seus personagens desenvolver um conflito ou drama e resolvê-lo de maneira satisfatória. Tudo isso em 20 minutos. Às vezes dá certo, como em Cowboy Bebop, mas para isso você tem que ter um elenco de personagens recorrentes que sejam muito bem escritos e carismáticos. Até temos isso aqui, um Dante, Morrison, Patty e Lady, mas devo admitir que suas representações podem ser um pouquinho repetitivas dependendo do episódio. Não falo isso nem de uma maneira crítica, sendo chato ou coisa assim. Essas coisas acontecem porque o arco destes personagens já foi resolvido em outras ocasiões. E aqui, eles estão vivendo ela xinga muito, deve xingar, né? Fazendo servicinhos diários, tomando milkshake de morango. É uma coisa bem típica de morango. Da Lady, né? Ficar xingando todo mundo. É muito cremoso. E vivendo um dia após o outro. Quer dizer, os outros estão vivendo a boa vida, né? Porque o Dante aqui adquire tanta dívida nova durante esse anime que o Serasa não deixa nem mais o cara comprar pão amanhecido na padaria da esquina. O bicho azarado que continua fundando a própria empresa, viu? Ainda bem que não tinha tigrinho nessa época, porque o cara não perde uma chance de apostar. E o bicho sempre perde. Irônico até, visto que uma das suas frases mais famosas é justamente o jackpot. E assim, sendo direto ao ponto, posso afirmar que a se não me engano, eles ficam flertando, né, com o lore, assim. Eu acho que não tem citação do Virgil.
Mas eu acho que no finalzinho eles falam do Esparta, né? E do mundo, talvez, Seu não lembro. personagem principal, Dante, o formato episódico pode não fazer Mas eles são muito bem pra seguidos, entregar uma assim, trama com super interessante, ou o pra Lord gerar Dante grandes do arcos que mundo mudam como todo, completamente o personagem. jogos. Mas esses episódios menores servem para humanizar e desenvolver o caçador. Através dos olhos de espectadores, nós vemos como seu dia a dia funciona e como este sacrifica seu próprio bem-estar para garantir a segurança de outras pessoas. Tem muita gente que ainda acha que o Dante é só esse bobalhão que enche o rabo de pixel e fica gritando Yahoo! Com suas armas diabólicas. Os memes produzidos em DMC5 em especial, certamente contribuindo para que isso acontecesse. Além do mais, até agora, praticamente todo jogo da série levou o Bonitão para trabalhos extremamente perigosos, com demônios colossais que botam a segurança pública de inúmeros civis em risco, seja graças ao seu irmão Cabeça Oca, ou ao Mundus, ou a alguma entidade religiosa demoníaca cheia de gente doida. São raros os momentos nos jogos onde podemos ver o lado mais humilde do caçador. A galera vai lembrar 100 vezes da cena do Dante tocando guitarra, ou dele dançando com um chapéuzinho, ou da apresentação junto com o testa suada do Agnus lá no quarto jogo, antes de lembrar que ele propositalmente é um cuzão com Nero em diversas ocasiões por estar querendo proteger o seu sobrinho de acabar se matando, por exemplo. O anime, em contrapartida, oferece momentos de introspecção onde percebemos que o herói se contenta apenas em ver outras pessoas tendo um destino melhor que o dele, não importa se forem demônios, humanos conflitados ou pessoas próximas de seu círculo. O cara vive falido e precisa de dinheiro para pagar a pilha de contas que ele deve para Deus e todo mundo, mas ele vai sacrificar a recompensa do seu trabalho sem pensar duas vezes para tomar a escolha certa no fim do dia, abraçando o bem maior. É o que faz ele ser um personagem tão interessante e tão querido. Seu lado paspalho, representado principalmente nas cutscenes dos jogos, é apenas uma forma dele suprimir sua tristeza por perder seus parentes, por ter uma rivalidade com seu irmão e por ser um cara sozinho no mundo. De certa forma, o final de Devil May Cry 5 deve representar um momento muito feliz na vida de Dante. Apesar de atribulada, o cara tem uma família, com Nero, Lady, Trish, Virgil e outros personagens. Para alguém que é mostrado trabalhando sozinho em DMC3, ou no próprio anime, isso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Realmente espero que a adaptação no Netflix, que tá vindo aí, entenda a natureza do personagem e a represente de maneira fiel e interessante. Já bastou os Belmonts. Portanto, mesmo com o ocasional episódio mais fraquinho, eu acho que os fãs mais hardcore de DMC que ainda não assistiram, deviam talvez dar uma chance pra esse cara aqui. Além de te apresentar um Dante um tiquinho mais sério, você vai ver uma parcela diferente do universo, ao qual eu fico grato por existir. E, hey, sempre tem os outros personagens também coisa, né? Pra dar uma forcinha. Felizmente, pra apoiar isso, tem todo o lado técnico. Tipo, na prática, não é um bom anime, né? Assim, conceitualmente é legal, assim, tu vê o dia a dia do Dante, tu entende um pouco mais de como ele age, dele ser meio que esse personagem que fica flertando com ser babaca, mas ao mesmo tempo é um cara muito gentil, né? Babá. Ah, mas é isso, mas os caras são muito chatos, mano. Não tem um arco central interessante. Nem tem que ter também, mas tem, sabe? É ruim. Tipo, a ideia de ficar fugindo demais do que o Dante é dos jogos, né? Do que a narrativa dos jogos é, acho que fica um pouco meio, sabe, vazio, assim. Oferecido pela galera da Madhouse, que em 2007 tava malabarizando esse negócio aqui, junto de Claymore, Death Note e mais alguns outros. Haja gente habilidosa nessa indústria de anime, viu? Sendo um estúdio renomado, você pode esperar animação de boa qualidade aqui, somada de um visual interessante que captura a essência mais dark. Eu acho que ele mais venceu com o tempo, tá ligado? A estética do anime ficou muito boa isoladamente, né? Mas na época saiu uma estética o primeiro qualquer, jogo em sabe? especial tem uma atmosfera deliciosa, até mesmo para os dias de hoje, que exala personalidade, tanto nos designs de menus, inimigos, cenários ou na trilha sonora. Isso se estende pra bosta do segundo jogo e pro terceiro também. A partir de DMC4, com a introdução do Nero, sinto que a vibe mudou um pouco e visitar esse anime aqui me lembrou de tempos antigos. Tempos de grunge metal, de um Dante mais fechado, de noites quietas com demônios à espreita. A vibe desse negócio certamente me lembra mais DMC1, o que faz até sentido, visto que o negócio teoricamente se passa entre a primeira e a quarta aventura. É do anime, no caso. Especialmente amo como as armas de Dante e dos outros personagens são retratadas aqui, com closes poderosos que dão um exagero na proporção de cada uma. Mais ou menos como Hellsing, se você já assistiu. Sim, como alguém sim. que não consegue desenhar um caralho de um revólver direito, ver esse tipo de coisa em movimento não é nada menos do que impressionante. Obviamente, nem todo episódio é animado de maneira espetacular, como esperado todos, de um né? anime baseado em videogame, lá em 2007, né? Existem alguns momentos que são exceções, mas boa parte da obra tem seus picos visuais
visuais no primeiro É do anime e de último 2007, no episódios, caso, um não um meio termo anime um pouquinho novo. morno, que tem sua ocasional frame amaldiçoada, não vou mentir. Essa Da imagem Netflix, do Dante nesse Shinkai. episódio aqui ficou congelada na minha retina até agora. What the hell? E algumas das partes que eram pra serem intensas e divertidas não rodam exatamente da maneira mais instigante e fluida do mundo. Infelizmente, isso me leva à minha maior crítica desse anime. As cenas de ação, elas meio que não existem, o que é até irônico porque o material a qual esse negócio é inspirado foi cimentado na época pela não porra tinham do combate, né? Praticamente inventado todo Sakuga ainda, episódio tem um pouco de porradaria. Afinal, sempre tem um capitão à espreita esperando pra tomar uma chuva de 2050 Stingers no Matagal. Só que Eu boto fé que praticamente todo a embate ação pode ser mais truncada que o anime novo, mas eu acho que é muito mais estilístico, assim, tem um estético muito interessante. é resolvido em Que a ação do pouquíssimos novo também segundos. foda-se, né? Seja um Demoninho Júnior, um espadachim habilidoso ou a porra do Satanás 2.0, as cenas de ação são breves e totalmente sem graça, sendo muitas vezes resolvidas apenas com tiros. O Dante deve ter trocado a porra da Ebony Ivory pelo Hand Cannon lá do Resident Evil 4, sem a gente ver. Você já viu o dano que essas bostinhas dão lá no videogame? Nem no DMC2 elas eram tão fortes. Apesar de ser interessante assistir o dia a dia do caçador o cara não e ver zecando como ele ainda, lida né? com situações diferentes das suas aventuras nos consoles, é profundamente decepcionante não vermos o cara lutando de uma maneira um pouquinho mais interessante se fosse um Slice of do Life, que o era melhor. ocasional choque de espadas, de um outro tirinho e de uma cambalhota feita por fora da câmera com um comentáriozinho mané de fundo. Cadê as piruletas do Gunslinger? Cadê o Dante improvisando golpes com o cenário? Onde está o Royal Guard? Cadê a porra do Royal Guard, Madhouse? A gente tava 1 ano de receber DMC4, tinha gente da Capcom diretamente envolvida nesse projeto e conseguiram entregar um monte de briguinha sem molho na literal série de hack and slash com mais molho do mercado. Porra, gente! É até engraçado. Aqui nessa série a gente tem o desenvolvimento de personagem canônico que o Castlevania do Netflix não teve, e lá a gente tem os combates insanos com uma completa versão do que Castlevania é. Eu não posso ter o melhor dos dois mundos, né? Adi Shankar, vê se não avacalha na versão nova, viu? Vou mandar o Nero pegar Xiii. Nossa senhora, esse arco no desse teu coelho palco também é overture lá do horrível. DMC5 se essa porra sair zoada. Uma outra coisa que eu definitivamente não gostei muito nesse anime foi a dublagem. Tanto o lado japonês quanto o inglês sofrem, mas por motivos diferentes. O primeiro caso vem da voz de Dante, que não sei se ficou muito bacana quando falamos da sua versão nipônica. Pelo menos nesse trabalho. Não me entenda errado, o dublador Toshiyuki Morikawa é um maluco extremamente competente, sendo a voz de um bocado de personagens icônicos, como o Griffith, o Kira e até mesmo o Sephiroth. Esse maluco é brabíssimo e entrega suas linhas com excelência, mas... sei lá, velho. Talvez esteja um pouco mimado com a versão americana do Dante, oriunda do trabalho de Ruben Langdon. Mas sim que a voz desse cara aqui, pelo menos nessa animação, não casa tanto com o Dante. Ruben trazia um certo tom de raposa velha e espertalhona pro garotão, que casa perfeitamente com o estilo mais debochado da sua personalidade. Enquanto isso, o Sr. Morikawa entrega uma voz grossa, fria e quase vilanesca pro filhote de Esparta, que pra mim soou um pouquinho esquisito. Pode ser questão de só não estar acostumado mesmo. Imagina algum japonês pensando a mesma coisa ouvindo a voz do Alucard americano pela primeira vez. Mas confirmo que definitivamente prefiro o lado americano de Dante, pelo menos por agora. E olha que sorte, o anime foi trazido pra terra do McDonald's, então temos a opção de assistir com a voz do homem lá do PS2. Coisa boa, certo? É uma pena que decidiram gravar com o microfone do AliExpress atrás de um lixão no bar das Kengas. Ou a mixagem de áudio ruim da peste, viu? Olha só a diferença de algumas das cenas. ああじゃあその仕事を受ける代わりに道中車で寝かせてくれ You got your car here today, Morrison? Yeah I'll take the job if you let me get some sleep on the way. What the fuck? Dublagem boa. Foi na pandemia, né, que gravaram. O cara tava dublando o quarto dele. Eu acho personagens como o Dante, a Baioneta, que são personagens que são feitos pra ter uma estética britânica, americana. Eu acho que realmente a dublagem americana, inglesa, funciona melhor em alguns casos. 3000ホールド降りるわ。わしもドロップじゃチップが足りねえ 3,000. Fold. I'm out. I fold as well.
I don't have enough chips. Essa diferença abrupta de qualidade meio que me forçou a ficar com a versão japonesa, que novamente não é a minha favorita. Mas, pelo menos a galera não ficou carente da voz do Meu Deus do protagonista, coisa que já me preocupa na adaptação de Shankar. Eu entendo completamente porque os caras não optaram por trazer Langdon de volta, mas, assim, precisava ser a porra do ator de voz do Nero, gente. Eu sei que o cara tem um alcance incrível de entonação pra incorporar basicamente o que tu quiser. Diabos, ele faz a voz do Broly, mano. Mas que escolha bizarra. É tipo botar a voz do Vegeta no Goku só porque o dublador é bom no que faz. Sei que Então, porque aí claramente eles quiseram pegar o apelo do 5 e colocar no anime, né, assim. Tanto que o tema do Dante é o o Johnny Young Devil Bot Trigger, vai né, fazer que é a um música do trabalho Nero. competente com o personagem. O bicho manda demais e o fuck you do final do DMC5 foi entregue de maneira tão perfeita que não poderia ser substituído por absolutamente nada. Mas, pô, bota o dublador novo do Ken no Dante também, porra. O tio Ruben fazia a voz do maníaco do Shoryuken em Street Fighter também. Valeu, E sim, que David Matranga, Tamo seu junto. substituto, entrega um trabalho similar. Enfim, foco, Master, foco. Não quero me desviar demais pra obra que está por vir porque ainda não saiu. Então, tem mais coisa que quero comentar aqui na versão da Madhouse. Por exemplo, a resolução dos conflitos, que segue clichê atrás de clichê, numa época onde isso já era notícia velha. Tudo que você espera de um anime genérico de ação vai aparecer aqui, repetido por múltiplos capítulos. Sabe o famoso tema recorrente de garota vai morrer, aí ela grita o nome do personagem e ele aparece no último momento? Meio igual a Sakura mas lá aí com também, Naruto né? naquela cena que todo mundo ama. Aqui, isso ocorre um bocado de vezes também, mas sem grande construção de cenário ou tempo de tela pra ser minimamente impactante. É como eu disse, o negócio é clichê e raramente oferece algum tipo de satisfação. Esse anime definitivamente atinge seus pontos mais altos quando está fora dos momentos de ação e intensidade, porque é uma decepção atrás da outra, viu? Felizmente, além de uma animação bacana, temos uma trilha sonora muito memorável acompanhando entendeu, a né? coisa toda. Algo esperado de Devil May Cry, né? Seja a ótima abertura e seus incontáveis remixes em outras músicas da saga, seja o caçador tirando uma soneca atrás da mesa, ou sejam os momentos mais sombrios ou melancólicos, garanto que tem faixa boa aqui que vai te agradar. Algumas músicas em especial me remetem especialmente ao primeiro jogo da saga, e isso é sempre positivo pra mim. DMC1 na mesa é a alegria da garotada, igual Coca-Cola com corote, pelo menos pra aqueles que têm bom gosto. Já havia um pessoal aí pelo Twitter falando que o primeiro jogo tá velho e zoado. Zoado é meu pau de triciclo, vai aprender a ter bom gosto. Datado. Isso conclui o que eu tenho pra oferecer em questão de críticas pra esse anime. Contando com apenas 12 episódios e seguindo um formato com histórias simples e rápidas, essa é uma obra que não faz muito timbum quando caiu na água por aí, nem no mundo da animação e nem no mundo dos fãs de DMC. É um bagulho que existe, mas que tem seus pequenos momentos de brilhância, se é que faz sentido. É canônico, mas também é inofensivo o suficiente pra não fazer diferença na sua vida. Consuma esse negócio se você quiser ter uma caracterização oficial e animada, lá de 2007, de como o pessoal do Japão enxergava o Dante naquele espaço-tempo. Hoje em dia, talvez a Capcom, ou o Itsuno, ou os próprios fãs tenham uma interpretação diferente de como o herói deve ou não deve se portar, mas ainda assim, foi bacaninha ver seu dia a dia e vivenciar alguns dos momentos mais tranquilos da vida desse cara. Nem toda obra precisa ser sobre um evento catastrófico. Ainda assim, sinto que esse vídeo tá meio curto e acho que dá pra gente aproveitar essa oportunidade pra fazer um resumo somado de uma tier list de cada episódio. Dessa Vamos. forma, quem não assistiu pode ter uma ideia do que esperar por aqui, e quem assistiu pode xingar minha opinião como errada e enviesada. Bora lá? Tier list dos episódios. O anime começa com Dante indo pro boteco do seu Zé após ouvir rumores de demônios que matam pessoas, pra basicamente dar uma premissa de quem é o personagem pros 3 bichos papão que não jogaram Devil May Cry na época. É bacanudo, mas a proposta do episódio, na verdade, é outra. Nosso rapazote tem de servir de guarda-costas pra essa pimpolha chamada de Patty Lowell, aquela que liga pro cara lá no 5º jogo. A garotinha, que vive num orfanato, é dita como herdeira de uma bela bufunfa, e o bonitão tem que apresentá-la até certa hora de certo dia, senão esses cabeças de churume aqui vão pegar o cash money pra eles. Durante a viagem, eles são atacados por demônios em diversos momentos, e Dante faz o possível pra não exibir violência na frente da garota. Fazer o possível não significa que ele consegue evitar todas as vezes, mas pelo menos o cara tenta. Lá pra metade do episódio, um personagem crucial pro arco geral desse anime é apresentado: Sid, esse demônio feioso que age como um recepcionista de hotel. Enquanto Dante faz as reservas, Patty percebe que uma mulher muito
similar à sua desaparecida mãe, está exibida em um cartaz falso, exigindo encontrá-la onde quer que esta esteja. Isso faz a garota sumir na calada da noite, forçando o caçador a buscá-la com a ajuda do tal Sid, que basicamente está servindo de espião para os irmãos apresentados anteriormente. Chegando até o teatro, Patty encontra sua mãe, mas, oh não, quem diria que era uma ilusão? Felizmente, Dante chega no último segundo para fazer graça, algo bem recorrente nesse anime. Enquanto o cara lida com uma penca de demônios, o tal Sid decide botar as mãos sujas dele na pobre menina, dizendo que vai matá-la. E aqui, uma das cenas meio questionáveis dessa obra acontece. O vagabundo Mequetrefe é liberado para ir embora, mesmo claramente tendo intenções malignas em seu coração. Isso abre espaço para que ele apareça em um ou outro episódio no futuro, principalmente nos dois finais. É uma decisão que acho esquisita vindo da parte de Dante, ainda mais depois de já ter passado por situações similares com o palhaço pica de isopor lá no terceiro jogo da saga. Fazer o que, né? Longa história feita curta, uma mulher que também se denomina como Patty Lowell aparece na mansão para coletar o dinheiro. Ela é a verdadeira herdeira da fortuna e usou o nome de uma menina órfã para tirar os holofotes da própria raba, fazendo assim com que sua viagem fosse mais segura. Essa filha da puta literalmente causou diversas tentativas de assassinato contra uma criança órfã. Como o próprio Dante diz, ela é pior que os diabos que eles enfrentaram até agora. Um dos dois irmãos se revela ser uma criatura, fazendo um pequeno combate acontecer. Como esperado, o caçador sai vitorioso e a verdadeira Patty resolve compensar a órfã com um pouco No de caso, ele dinheiro. já deu a opinião dele, né? O resto é só resumo dos episódios com tier list. Vou ver só o primeiro, né? Porque eu realmente assisti o primeiro episódio. Identidade. A garotinha então usa esse dinheiro pra enfeitar o boteco do cara, a qual agora ela frequenta pra matar o tempo. Para o primeiro episódio, sinto que muita coisa aconteceu muito rápido. O plot twist da mulher com dois nomes não pega muito bem, o demônio principal é derrotado muito facilmente e os clichês que se tornarão recorrentes já aparecem por aqui. Mas, em contrapartida, os visuais são muito bonitos, a trilha sonora nas cenas de combate são bacanas e, querendo ou não, essa introdução da Patty e do Morrison, dois personagens que aparecerão várias vezes no futuro. Eu também sinto que o Dante resolve deixá-la por perto por simpatia à sua situação. Assim como ele, ela tá sozinha, buscando seu lugar por aí. Bem bonitinho. Cheer Badass. Episódio 2. A trama começa mostrando alguns... Então. Melhor ver só o que é interessante, né? Porque o resto eu acho que é essa repetição. É um bom vídeo, mano. Ele fez um mais recente também? Pior que não, né? Xiii. Ah, tá. Não tinha visto. Achei que era o mesmo aqui. Ah, depois assisti depois também. Vou juntar, né? Tá aqui já. Vou colocar aqui pra... Motherfucker. Vou botar pra carregar na sala rapidinho. Vamos lá, então. Eu queria começar esse vídeo cheio de energia. Energia pra xingar, pra erguer as mãos pro alto e gritar: Netflix, filha da p... Como já fiz tantas vezes com a série animada de Castlevania nos últimos anos. Mas... sei lá, cara, a luz da geladeira acende cada vez menos, sabe? Nem dá vontade de comentar. Tô tão cansado, bicho. Mais uma vez, uma adaptação de uma obra japonesa que eu gosto e que é muito importante pra mim é lançada de maneira porca. Mais uma vez deturpam toda a mensagem do produto original. Mais uma vez a Netflix tá envolvida. E mais uma vez a fandom de alguma coisa que eu gosto vai ser repartida. Já foi, na real. Quantas vezes vão precisar repetir isso, gente? Quantas vezes vão ter que ver tudo que é especial, tudo que é maneiro, devagarinho ser destratado por gente que jura que entende do material? Quantas vezes vamos ter que ler nos comentários de redes sociais? Eu adoro, mas o povo quer algo igualzinho aos jogos onde as plots são muito simplórias e o vilão é sempre o Drácula. Não dá pra ser assim e ficar bom. Acho que as mudanças é um maior aprofundamento em personagens, em geral enriquece muitas histórias e tipo, você ainda tem um jogo.
Que Fala os tudo, fãs maninho. dos jogos têm os jogos pra jogar, que isso é uma obra à parte, ou mais um monte de baboseira que incentiva a mediocridade da indústria atual. O pessoal não cansa de assistir porcaria, não? Sério, que coisa cansativa, velho. Falo isso com honestidade, do fundo do meu coração. Sentar pra escrever esse vídeo foi um trabalho hercúleo, porque não dá vontade, sabe? Já fiz esse mesmo vídeo, e depois fiz de novo, e de novo, e de novo, e agora vou fazer mais uma vez pra ter que ler as mesmas coisas nos comentários que já li 200 vezes por gente que parece que não liga de verdade. pro Esse negócio argumento que de, não, mas tem um jogo, né? A adaptação ela tem que tomar liberdades. Eu acho que ninguém é contra a não fidelidade, assim, né? De uma adaptação. O problema é quando você faz uma adaptação ruim, ponto, sabe? Sabe, esse Castlevania, o Devil May Cry, são adaptações que não entendem a obra Adaptado. que está sendo adaptada. Ou, sei lá, tentam quebrar demais a estrutura narrativa pra construir algo novo, mas assim, eles não conseguem sustentar muito bem, né? No caso desse Devil May Cry, assim, claramente ele não tinha noção de como fazer. Gente talentosa, animadores, dubladores, coreografistas, etc. ser gasto em uma obra cujo diretor A metáfora jura de dos dedinho demônios serem os povos refugiados, cara, é horrível, não funciona assim, é tosco, é mal feito, é ofensivo. Que manja do material original e que fará jus ao carinho dos fãs, só pro produto final ser um caminhão descarrilhado de bosta que não vale o tempo de ninguém. Tá vendo esse cara? Esse camarada aqui se chama Adi Shankar, um nome relativamente conhecido pra quem assistiu Castlevania do Netflix ou Captain Laserhawk, aquele desenho lá que tem o Rayman cheirando uma carreira de pó. Shankar é uma figura um pouco controversa na fandom dos Belmonts, mas que devagarinho foi escapando dos holofotes graças a Warren Ellis, que acabou levando boa parte da culpa da escrita e a atmosfera duvidosa daquela série. Ainda tinha quem duvidava, mas, em geral, o cara deslizou pra fora O das Warren Ellis eu acho que ele Logo, carregou muito mais do que o Adi Shankar carregou em Devil May Cry, Shankar mano. tinha apenas um trabalho: provar que ele não era um dos problemas. Simples, né? E tudo tava indicando que ele ia entregar uma obra bastante fiel. Além de twittar diversas vezes sobre como a animação de DMC seguiria os princípios da propriedade original, outras coisas deram a entender que, talvez, pela primeira vez, teríamos uma adaptação que não fosse completamente horrorosa. Desde as referências aos diversos inimigos, bestiário e arsenal na abertura, até personagens exclusivos de outras obras da franquia, como Enzo e o Coelho Branco, que vem direto do mangá de Devil May Cry 3, tudo apontava que talvez o negócio não ia ser uma bomba completa. Mas eu não comprei essa daí não, tá? Raposa velha perde o pelo, mas não perde o vice. Qualquer coisa que leva o logo da Netflix hoje em dia, eu já sei que vai ser bucha. Sabe o toque de Midas, que transforma tudo em ouro? A Netflix tem um toque de merdas. Encostou, fedeu. Adiciona a isso algumas mudanças questionáveis, como o dublador do Nero dar voz ao Dante, a abertura tocando Limp Bizkit e os clipes compartilhados com diálogos modernizados, digamos assim. E lá no fundo, eu sabia que ia ser outro caso parecido com Castlevania. Só que aqui, todo mundo queria ver o talvez Enzo, seja né, ainda no mais mangá. doloroso, porque parece traição, tá ligado? Uma coisa é tu mostrar Richter Belmont e Maria Renard matando vampiros aristocratas na França, algo completamente desassociado da obra original. Outra coisa é tu trazer personagem de mangá, botar referência a um bocado de jogos, fazer remix das trilhas sonoras, é botar cenoura na frente do burro, cara. Muita gente achou que DMC do Netflix ia ser top, e não foi. Na verdade, foi pior. E dessa vez, o tio Shankar não conseguiu fugir se escondendo atrás de outro escritor. O cara já foi marcado, e agora tem até meme por aí dizendo coisa tipo: espero que sua propriedade favorita seja adaptada pelo Adi Shankar. Quase como se fosse uma ameaça, Vamos, sabe? Bessa. Essa era a tua chance, cara, e tu vacilou feio. Mas do jeito que esse maluco se porta publicamente, não duvido que ele deve estar amando a atenção. Afinal, só um bitolado se autodenomina um visionário, né não? Tá achando o quê? Que tu é o Hideo Kojima? Cheirador de peido da porra. Me pergunto se isso é parte do marketing. Provavelmente é. A essa altura do campeonato, tenho certeza que a maioria de vocês já sabem dos problemas dessa série, sejam por ter assistido por conta própria ou por consumir o fogaréu que se espalhou via Twitter, Reddit, YouTube e outros lugares. Sou eu que tô atrasado pra postar o vídeo. Mas, olha, que inveja que eu tenho da fandom de Devil May Cry, viu? Todas as diferenças criativas e avacalhações com os personagens estão sendo severamente criticadas e apontadas, quase em união, contra as promessas de Shankar e sua equipe. Assim como previ no meu vídeo do primeiro anime de DMC, o pessoal aqui já sabe muito bem como Dante, Lady e outros personagens funcionam graças às extensas cutscenes que cada jogo oferece. Tu não tá adaptando uma sprite com descrição no manual japonês, tu tá adaptando nos personagens mais conhecidos da Capcom. E a minha inveja vem do fato que não tivemos a mesma sorte do lado de Castlevania. Ainda tem gente que acha que a bosta do Nocturne oferece algo de valor pra essa saga, ou gente que não dá duas fodas pra entender o porquê a série da Konami é especial. Se você pensa assim, que a sua obra favorita seja adaptada por Adi Shankar.
E sabe o que é curioso? Muita coisa que é problemática lá se espelha aqui na série de DMC também. Protagonista bundão que é incompetente toda hora pra poder dar motivo pra trama ir pra frente. Vilão com um passado triste que acaba ganhando mais espaço de tela do que os próprios heróis. Nossa. Sidekick feminina que é consideravelmente mais habilidosa do que o herói em tudo que faz. Religioso fanático que jura por Deus que está justificando seus meios controversos por um fim benéfico. Metáfora usando um grupo de criaturas para representar uma contraparte marginalizada do mundo real. Eu genuinamente me pergunto se os caras que escreveram essa série têm uma porra de uma checklist que eles precisam marcar, tá ligado? É tudo farinha do mesmo saco, pô. É porque, sabe, é a forma como tu faz atualmente qualquer narrativa, né? Tem que ser uma metáfora pra algo maior, né? Pra algo mais moderno, tem que comentar situações reais. Tipo, não, hoje em dia tem que ter essa dinâmica, né? Do cara ser incompetente, mesmo ele demonstrando ter, tipo, supostamente incompetente, tipo Dante, por exemplo, né? Seria um cara, tipo, muito foda, mas, na verdade ele é um cara meio bobo, assim. Enquanto a Lady é alguém que consegue ter foco e ser a mulher independente, né? É um woman boss, sabe? Cara, isso... Sabe, tu percebe que é só uma cartilha nesse sentido, né? Não, tipo, uma lacração, mas assim... Eles só querem seguir o que é entendível como aceitável hoje em dia, né? De forma mercadológica. Nem é o que eles refletem muito, assim, se... não, isso aqui é uma coisa que tem valor porque é socialmente aceito. Não, porque assim, eles têm que seguir, sabe? Não é lacração, Uma série é gruda burrice, na outra, tá ligado? tudo acaba ficando com um tom genérico de coisa feita pro povão. E se tem uma coisa que eu não desejo pra ninguém, é que suas obras sejam adaptadas pro povão. Nunca dá certo. Pau no cu do povão. A versão do Netflix, que graças ao Mundus não faz questão de brincar de ser canônica, mostra as desventuras do menino Dante, que se vê perseguido por forças diferentes que querem fazer uso de sua origem demoníaca. Seja Não é através lacração. do pingente, dado por sua mãe em sua infância, ou do despertar da sua forma Devil Trigger. Junto dele, temos dois outros Até porque, pra quem não personagens sabe, o Adi Shankar é totalmente de direita, né? Assim, é o maior conservador. principais. Apoia o Lady, Trump e tudo. que merece um caminhão de críticas às quais vou ter prazer de derramar, e o Coelho Branco, personagem oriundo do mangá de DMC, que acaba servindo como antagonista principal. Cada uma destas cabeças foi modificada de diversas maneiras, seja na sua origem, nos seus relacionamentos, na sua função ou nos seus objetivos. Por exemplo, Lady agora faz parte de uma força especializada caçadora de demônios, chamada Darkcon. Sim, Darkcon. Alguém que ganha mais que eu, Cara, você como é e que sua como é que tu se coloca como visionário com um conceito que é uma organização governamental chamada Darkcon, né? É um bando de mercenário família maluco inteira que se veste decidiu igual que o a nome da um força X-Men. antidemoníaca seria um trocadilho barato do com Life, a assim. Capcom. Ó, parabéns! Essa equipe é especializada em caçar demônios e é comandada por esse veiote aqui, que serve a básica função de vice-presidente dos Estados Unidos. Juntos, eles trabalham para conseguir a metade do amuleto de Dante, que serve como parte de uma chave para desfazer uma barreira mágica imposta no mundo demoníaco por ninguém menos do que Sparda. Lembra do Sparda, né? O lendário fodão lá dos jogos, pai do Dante e Virgil? Esse é um objetivo compartilhado pelo Coelho Branco, essa curiosa criatura que mira no coelho lá do Alice do País das Maravilhas e acerta no Coringa do Ai Gabriel. Ele entra nessa jogada roubando a Force Edge, que por algum diabo de motivo se encontra dentro de um museu no Vaticano e não servindo como um selo dentro do mundo demoníaco, como visto lá no terceiro jogo. Esquisito pra caramba, mas, né, universo alternativo. Seu objetivo é desfazer a muralha demoníaca imposta por Sparda, salvando o que ele chama de seu povo de um destino cruel e tortuoso. Curiosamente, esse cara não é exatamente um demônio puro, e sim uma espécie de ser sintético que usa esse coração artificial pra, acredito eu, bombear algum tipo de energia do mal pra si mesmo. É mostrado no sexto episódio como ele é um tadinho, coitadinho, ai que dó, que sofreu na infância, sendo adotado por demônios e se entrosando com eles. Se isso parece meio absurdo, você tá certo. É bem absurdo, bem podre, e eu toco nisso daqui a pouco. Horrível. O cara também tem uma vendetta pessoal contra a menina Lady, que foi basicamente responsável por torrar fogo em um bando de fugitivos do mundo inferior. Nossa Cara, querida isso é muito mal senhorita construído, né? Tipo, em nenhum momento essa relação dele com a Lady é presente, né? Só quando revela que, não, teve esse flashback que a Lady matou o grupo de inocentes, né? De demônios que tinham fugido do inferno, do Makai, no caso, né? Cara, mas assim, a série constrói muito mais essa relação dos dois. Tipo, revela pro telespectador que ele é humano antes de revelar pros personagens, sabe? Que ele era humano. Faz um sentido isso. Aí quando revela que ele, tipo, na verdade era humano, pra Lady e pro Dante não tem nenhum impacto, né? Porque a gente já sabe como telespectador.
uma genocida sanguinária, cega de raiva pelo seu passado atribulado. Uhul! Esse é o trisal, digamos assim, que compõe boa parte das cenas que você vai assistir aqui na adaptação de Shankar. Os odeio episódios, essa quando lei, não mano. estão te enchendo de explicação científica ou de historinha triste de bonequinho, basicamente, ou vão conter o Dante escapando da Darkon e tentando... Outro vício que, não sei se é do Shankar ou uma coisa moderna, é tipo assim, explicações pra tudo, né? Não, o inferno, na verdade, é uma dimensão que você acessa com portais, né? E todo mundo que vive no inferno, na verdade, é vítima, né? De uma situação biológica, ou que seja, do sistema, de um ecossistema que ataca, né, os seus cidadãos, né? Tipo, por que existe, tipo, Cara... É tipo, não, o vampiro ele tem medo da cruz porque é uma forma geométrica que ele não consegue entender, né? Pra explicar assim, por que o vampiro indiano tem medo da cruz, né? Porque, enfim, a na verdade é gente, que foi ciência, presente né? da Eva, sua mãe, ou vão conter o coelho manipulando todo mundo com seu xadrez 4D, ou então vai ter a Lady e sua tropa genérica do governo atropelando tudo com aquela música do America, fuck yeah, por trás. O Pernalonga quer o medalhão e o sangue demoníaco de Dante pra abrir a barreira entre os dois mundos, fazendo o possível pra estressar o nosso garotão através de situações cada vez mais perigosas, seja ferindo-o mortalmente. Olha, gente, é o nosso personagem favorito de Devil May Cry, todo destroçado. Vocês gostam de gore, né? É adulto pra caramba ter gore no seu desenho animado. Olha como eu sou adulto. Ou então, é colocando o caçador de demônios em Não situações olhem, gente. onde ele não tem outra escolha a não ser finalmente despertar seu Devil Trigger, através da raiva e do impulso do seu coração, o que diminui um pouquinho a importância da Rebellion, né? Mas tudo bem, a de Shankar é o visionário, confia no cara. É ironia se você não percebeu. Isso basicamente resume o lado de Dante da história. Parece redutivo, mas é isso que acontece com ele. O cara é perseguido de novo, conversa um pouquinho aqui a colar com alguns dos outros personagens, corre atrás do coelho, é capturado um bocado de vezes, não faz muita coisa de relevante e no final vai pra geladeira através das mãos da Lady, que além de genocida, é uma traíra filha da puta do caralho, gada de um vice-presidente genérico que fica balbuciando Deus isso e Deus aquilo, igual todo personagem criado por esse cuzão do caralho. Mesmo estando no centro dos cartazes, trailers e materiais Deus, é tão promocionais, profundo, Dante né? não O passa de um presidente dos Estados protagonista Unidos que tá secundário aqui na tentando primeira temporada, dando muito mais combater os demônios, né? Com discurso religioso. Uau. espaços para os coadjuvantes brilharem. Boa parte da decepção que tenho com esse anime começa por aí. Parece que desde Devil May Cry 3 não dá pra ter o Dante logo de cara, né? DMC4 tem o Nera por meia campanha, o reboot tem o Don't, o 5 de novo é meia campanha até liberar o cara, e aqui na nova adaptação ele é jogado pro lado pra Lady fazer a carreira mínica dela e pro coelho trepa-trepa mostrar como ele na verdade é um vilão trágico que só queria liberar seu povo. Ai, tadinho. É inacreditável como o tapete é constantemente puxado dos pés da galera que querem ver os personagens que solidificaram a saga como um todo, né não? É assim com os Belmonts, é assim com o Dante, e olha, eu tenho um bocado de críticas com esse cara, ou se tenho, já vou destacar todas elas, mas nas raríssimas ocasiões onde o caçador de demônios pode ser ele mesmo, combatendo de maneira estilosa, brincando com seus oponentes e mostrando que ele é capaz, eu me entreti. Não gozei nas calças vendo o cara nem nada, afinal, zero Royal Guards na série toda, mas eu me entreti. A cena dele dançando é bem legal e bem animada, e o ocasional raro combate com as hediondas criaturas 3D pode até levemente ser interessantinho aí. Pena que tudo isso é fracionado entre longos trechos de puta crítica social foda, também. através das As ações lutas da são muito ruins. Darkon e do Coelho Maldito. O ritmo dessa série vai de baile funk ritmo 5 pra valsa da vovó com parada pra oração. Toda cena minimamente interessante é interrompida pra explicar a origem de poderes demoníacos, ou ferramentas, ou motivos para as coisas acontecerem, ou o que quer que for nos mais mínimos e exaustivos detalhes, que acabam não servindo pra porra nenhuma, tá ligado? Não é porque teu universo tem explicação pra todas as coisas que acontecem nele que ele vai ser interessante de consumir e assistir. A saga dos jogos Devil May Cry tem bastante profundidade nas suas entrelinhas, principalmente pra quem procura, seja nas novels, mangás, descrições dos jogos e etc. Mas em geral você consegue se divertir apenas com as histórias apresentadas nos games. Até as cenas mais bregas, tipo Devil May Cry 4 inteiro, acabam te entretendo, pois estas não traem os arcos de seus personagens, e em boa parte são muito bem dirigidas também. Peitar a direção de DMC não é pra qualquer um. As cutscenes extremamente bem animadas são um dos motivos de seus personagens serem tão amados. E aqui, devo dizer que não saí impressionado. Nem eu e nem boa parte do público, pelo que andei percebendo por aí. Com a premissa agora mais ou menos explicada, gostaria de separar em tópicos alguns elogios e críticas que tenho com a série como um todo, mais ou menos como fiz no meu primeiro vídeo de Castlevania Nocturne. Vamos começar com o que é bom, pra trazer um pouco de positivismo pra esse vídeo, sim?
Animação. A animação dessa série tem seus momentos, e quando o negócio É, tá não é bonito, horrível. é instantaneamente reconhecível. Apesar dos primeiros trailers passarem a impressão que esse negócio ia ser renderizado no Super Nintendo de tão travado que ia ser, o produto final mostra cenas de ação divertidas e dinâmicas, coisa que não vimos na versão da Madhouse, por exemplo. Além do mais, é impossível não elogiar o trabalho visual colocado no 6º episódio, que conta com um traço único pra casar com o tom que a história quer passar. Podia ter o Dante no meio daquela coisa toda, mas é bonito ainda assim. A coisa só não é melhor porque eles infelizmente fazem a união do 2D bonitão com 3D horripilante que consegue ser mais feio do que os modelos original lá do PS2. Qual é, velho? Fica um contraste muito esquisito que acaba removendo um pouquinho a beleza do lado positivo. Mas é como eu já falei de novo pra série lá do Castlevania. Se tudo que tu quer é animação com traço bonito, talvez só isso aqui te entretenha. Vilão principal. Eu não morro de amores pelo coelho Coringa Longa, mas ele até que não é a pior coisa que eu já vi animada numa série do Netflix. Certamente é menos cansativo do que a maravilhosa e tão imponente vampira Messias lá do Castlevania Nocturne. Cara, é porque esses vilões que, tipo assim, é feito pra você simpatizar. Só que, tipo assim, a construção dele. Tipo assim, tudo bem um vilão que você consegue. Pelos métodos que ele tá fazendo, não é justificável, mas o que ele tem de ideal faz sentido. Só que, tipo assim, é tão feito pra você simpatizar no final. O presidente que é do mal, né? Que tá usando da ideologia, do American Way, da religião. Tipo assim, é tão feito pra você não ver como vilão que é tosco, sabe? Ele poderia ser só, tipo assim, beleza, é um cara que simpatiza com os demônios. Sabe? Não tem que colocar eles como coitadinhos também, né? Como, são alegoria sabe? A conflito da Israel com a Palestina, sabe? Tem que ficar vendo como as vítimas do conflito, do confronto. Cara. Por exemplo, ou do vice-presidente religioso. Seu objetivo é claro, ele quer eliminar a muralha entre os dois mundos para ajudar o seu povo, como já citei algumas vezes. Muito nobre, né? Exceto que isso não o priva de um pouco de hipocrisia, visto que o cara faz experimentos cruéis em demônios inocentes. Gostaria que ele fosse mais competente isso já é no seu interessante. objetivo geral, visto que, assim como acontece com Dante, seu poder parece variar conforme a necessidade da trama, mas ele é legalzinho. Lembro também que esse coelho é saído direto do mangá de Devil May Cry 3, que eu dei uma lidinha antes de produzir esse vídeo aqui. E curiosamente, seu papel não é Não, eu tô vendo exatamente porque muito grande por lá. teve isso, na Sendo apenas verdade. um demônio que contrata Dante pra dar uma bisoiada no cara, visto que ele tem curiosidade nos descendentes de Esparda. Ele até solicita a parte do amuleto de Dante de maneira educada, então dá pra ver que a cordialidade já era parte do design original. Já vi coisa pior, tá? Referências. Uma coisa que a série faz relativamente bem é um bocado de referências a outros materiais e propriedades da Capcom, desde Mega Man, Resident Evil e Street Fighter, até coisas do próprio universo de DMC, como os vários chefes, as diversas armas de Dante na abertura, ou personagens como o Coelho Branco, a garçonete do anime de 2007, a Lúcia e o Enzo, outro camarada saído do mangá. Esse gorducho sapeca descola uns trampos pro menino caçador. Não, ele reclamou do maluquinho lá do primeiro anime, né? Que fica voltando. Esse maluco é pior ainda. É tipo... Quanto lá nos quadrinhos. E aparentemente, ele é uma figura recorrente lá na franquia da bruxa de 3,66 m de altura. Coisas assim são bacanas e mostram que tem gente que gosta do material ali dentro. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Não tem, mano. Eu tenho certeza que o Adi Shankar falou, nossa, eu vou pegar coisas... Para ficar... Eu não sei porque tá querendo... Eu tenho certeza que, tipo assim, ele pegou coisas que falou, nossa, ninguém vai pegar essas referências. Aí pegou Coelhos de DMC3 e o Enzo, que é de algum manual, se não me engano, de DMC, que inclui ele, né? Eu acho que ele não tem oficialmente na franquia, mas eu acho que ele tem algum manual dele. E depois ele também tá em Bayonetta. Eu não acho que ele fez assim, nossa, eu vou colocar coisas que o pessoal vai amar, né? Tipo, não. Ele só é esse arrogante mesmo, que quer colocar coisas que ele acha que ninguém vai perceber. A dublagem da série é genuinamente muito boa, tanto em inglês quanto em português. Como previ, Johnny Youngbot fez um trabalho sólido com Dante, mesmo que eu sinta que a sua escolha tenha sido bastante duvidosa para o papel, visto que, de novo, o cara é a voz do Nero, né? Não vou mentir que nos diversos grunhidos durante os combates, eu ouvi a voz do peso morto ambulante, visto que eu estou deveras acostumado a ouvir o Nero gemer. É porque eu não sou muito bom de Nero, viu, gente? Sem pensar bobagem aí. Mas o cara fez um trampo decente, além de parecer bem animado com a série também. Sinto que ele
Não. gosta bastante de Devil May Cry, independente do que fizeram com a propriedade. E de certa forma, isso é até respeitável, eu acho. Também trago atenção pra voz do vice-presidente Baines, que foi o último trabalho de ninguém menos do que o Kevin Conroy, o Batman. Sua atuação ficou muito boa e é uma real pena que seu talento tenha sido desperdiçado num personagem tão porco e pouco memorável. A dublagem em português também está dentro dos conformes, contando com algumas vozes relativamente conhecidas. Dante é dublado por João Capelli, que fez, dentre outros trabalhos, o Steve Harrington em Stranger Things e o Tyson em Beyblade. Lady é dublada pela Fernanda Crispim, voz da Fiona, e o Coelhão recebeu a bênção de Ronaldo Júlio, que dá vida ao Knuckles, e também a personagens como Solomon Reed, lá na expansão do Cyberpunk 2077, a qual inclusive tô jogando agora. Bem legal ver essa familiaridade de voz. Todo o trabalho de atuação está bem ok, e a minha única crítica é a falta do tio Ruben mesmo. A voz dele ainda é icônica demais pra ser substituída pra mim, mas fazer o quê? Fico feliz também de ver alguns remixes das músicas dos jogos da série. Temos a Devil Trigger, a Devil's Never Cry, a Buried Delight, já tá consideravelmente na frente de Castlevania quando tocamos nesse assunto, então, vitória! A música composta pela Evanescence ficou legal também. Não é algo que eu botaria no celular, mas não é ruim. Só não é tanto a minha praia. Mas tudo certo até então, né não? Isso meio que conclui o que eu tenho pra falar de positivo dessa bagaça. Até mais coisa do que eu imaginava, viu? Levando em conta que eu não gostei desse negócio, e sim, eu não... Mas também forçou um pouco, né? Tipo, tem as músicas do jogo, né? Nossa. Não gostei desse negócio, isso ainda não ficou óbvio. Até que deu pra tirar um bocado de coisa. Agora, vamos pra parte que todo mundo quer ouvir, eu acho, que é as minhas críticas pessoais com a série. Apesar de duvidar muito que isso aqui mude pra algo melhor, lembra a todos que tenho 6 temporadas de experiência com Castle já, algumas coisas podem dar a volta pra algo mais interessante no futuro, visto que é um trabalho em andamento. Enquanto eu redigi esse vídeo, a segunda temporada do Visionário Adi Shankar, vai tomar no cu, visionário do cara, já foi anunciada no Twitter, com Dante segurando a Ivory em uma das mãos, arma que não está presente aqui na primeira temporada. Talvez a segunda vá dar vida pra famosa personagem Neil Goldstein, que originalmente entregou a duplinha pro caçador lá na novela de DMC, e a partir desse ponto, tudo vai se corrigir e a saga vai ficar maravilhosa. Você confiaria novamente neste indiano gótico emo? Deixe 100 likes e a Adi Shankar fará uma adaptação do arco de Jailson Mendes. Bora pras críticas então, por ordem de importância se pá. Se prepara que aqui vai longe. 3D. Eu não consigo crer que estamos a um fodendo quarto do século 21 e estúdios ainda não descobriram uma maneira custo-benefício de integrar 3D na sua animação sem ficar destacado igual uma espinha prestes a estourar. Quase todo inimigo maior apresentado nessa série é animado em 3 dimensões, muitas vezes intercalando a ação com personagens em 2D. E meu amigo, que coisa mais hedionda! O negócio não só é feio, como também é mal iluminado e composto. É como se o objeto realmente não fizesse parte daquela cena de maneira natural, sabe? Chefes como a Equidna, Cavaleiro Ângelo e o Agni Rudra simplesmente não ficaram legais. Nesse caso não sei, porque realmente assim... Eu sei que anime, quando tem produção assim, de 3D ruim, é porque eles não queriam... Por exemplo, quando é Netflix, eles não recebem tanto... Porque geralmente quando é TV, eu acho que tem uma manutenção, né? Tipo assim, eles ganham bastante com Blu-ray, com DVD e tal. Netflix não, Netflix é um beco sem saída, você faz e não ganha mais nada. Então tem muita produção japonesa que faz isso, né? Tipo, faz uma animação meio cagada. Eles, não vamos colocar tanto recurso porque a gente não vai ter um ganho a longo prazo, né? Nesse caso, não sei, tá, cara? Deve ter verba, deve ter animadores o suficiente. Deve ser, deve ser só tipo assim, vamos baratear e foda-se. Não é uma escolha estilística também, né? Fica muito tosco. Eu sei que o pessoal apela pra terceira dimensão quando o inimigo é muito detalhado pra desenhar frame a frame. 3D não é algo novo na indústria, mas cara, tu vê gente fazendo coisa assim no Blender, tá ligado? Como que profissionais que trabalham numa indústria com dinheiro para licenciar Green Day e Rage Against the Machine ainda não acharam uma maneira de fazer uma coisinha mais agradável pros olhos? É algum tipo de escolha artística bizarra? Certos momentos parecem saídos da porra do Berserk 2016, de tão chocante e distoante que é seu posicionamento nas cenas. Levando em conta que Shankar meteu a mão em DMC lá em 2018, me pergunto quanto tempo de verdade ele esteve trabalhando nisso aqui para ter um visual tão rushado em algumas das partes. Bizarro. Trilha sonora. O visual é bizarro, mas definitivamente 2018, não tão tá bizarro ligado? quanto... Sei lá, mano. Eu acho que foi coisa mais recente, assim, de começar a trampar mesmo.
Porque assim, pegar a licença, aí vai ser fazer o roteiro, fazer tudo, sabe? A escolha tem de tempo trilha aí. sonora. Seguinte, meu chefe. O pai aqui curte um rock and roll, beleza? Eu curto um heavy metal. Acho o Dio melhor que o Ozzy. Robbie Halford é um gigachete. Dee Snider deu um cacete nos gravatinha em 85 e o Sonata Ártica é o sertanejo pros metaleiros. Em ocasião nenhuma, eu colocaria qualquer música desses artistas em um anime de um jogo que eu gosto. Mas aqui estamos nós, em 2025, ouvindo Rage Against the Machine, Green Day e Papa Roach na porra do Devil McQueen. Como se fosse um AMV fudidão feito lá em 2008. É pra ser charmoso ou o quê? Tipo, não sei se eu tenho que agradecer por ter algumas das músicas dos jogos também, ou coisa assim, né? Apesar de que elas são feitas com O torneio de Mahjong ele não é pago, gente. É só você se inscrever Uma qualidade e ser bom. de menos interessante pros meus ouvidos que é pago, se né? comparadas às suas versões originais. Algo até esperado pra Eu vi que ele coisas da morreu, Netflix, né? Mas eu realmente não entendi qual foi a jogada de usar música tema. licenciada nessa bagaça de série. Não achei que combinou nem um pouquinho e a montagem final usando American Idiot American é Idiot ficou especialmente horrível. chocante da maneira mais completamente errada Coisa mais adolescente Pelo visto, possível, a parte né? do visionário lá do pôster envolve pegar as músicas mais completamente genéricas de bandas de punk que já foram usadas até a exaustão em outras obras por aí. Eu, hein? Zero sutileza. Existe uma expressão bem forte no mundo das críticas de tramas chamada de show don't tell, algo próximo de mostre, não diga, numa tradução meio livre aí. Isso significa que é mais interessante para o espectador perceber detalhes da história, ou de personagens, ou de habilidades, o que for no caso, através do uso da mídia animada, seja em lutas, ou no cenário, ou em momentos de introspecção. Imagina aquele ditado, se tem placa, tem história, sabe? Às vezes um elemento visual já é o suficiente para contar uma história por si só. Puxa May Cry não entende absolutamente nada disso. Tudo é explicado à exaustão, sempre tentando fazer alguma pontinha com ciência quântica e outras caralho a quatro, só pra fazer o universo parecer mais interessante ou profundo. Os caras têm a capacidade de chamar os humanos de sapiens. Esse é o nível da palhaçada que você vai encontrar por aqui. E a pergunta que eu faço é, pra quê? O que se tem a ganhar com isso, além de esticar o episódio? Existe muito valor em manter certos tópicos breves. Origens de poderes demoníacos não precisam fazer correlação com a vida real pra chamarem a atenção ou serem interessantes, por exemplo. Às vezes um simples ele liberou seus poderes demoníacos oriundos do inferno já é o suficiente pra botar Parece que a situação hipotética do pessoal do Twitter reclamar que Freeling, né? Ah, não, os demônios de Freeling, eles são uma metáfora, né? Pra, tipo, pessoas que você não entende, né? Assim, seres maus, você... Tipo, tem que ter uma coisa mais profunda pra eles serem maus, né? Ou, tipo assim, não existe um ser completamente mau. Que é uma discussão, assim, rasa, tá ligado? Não existe essa discussão num campo maior. Pô, tá falando que Freeling, que é o anime mais popular dos últimos anos, que teve essa discussão, né? Essa polêmica em cima. É uma polêmica, assim, irrisória. Isso foi negativo pra a recepção? Não foi, né? É só uma questão que as pessoas vão puxar, mas não quer dizer nada, no fim das contas. Não é uma discussão válida. Então, você ficar com receio de, não, as pessoas vão ficar duvidando se a gente colocar demônio como um ser que não tem redenção, né? Nasceu mal e foda-se. Ah, mas ninguém se importa com isso. história pra andar. Aposto que ninguém aqui se lembra de lorota nenhuma dita pelo coelho ou pelo governo, mas todo mundo aqui se lembra da Rebellion liberando os poderes do Dante lá no terceiro jogo, né não? E olha que é uma cutscene simbólica com quase nada de diálogos, que é seguida do caçador fazendo um monte de pirueta, divertida de assistir. Diálogo expositivo tem hora, lugar e quantidade, e sinto que o anime aqui se perdeu bastante no tanto de... É expositivo, mas não é o problema ser expositivo, tá ligado? É esses infodump, né? Ficar jogando muita explicação de, não são seres demoníacos, né? São seres de uma dimensão que a gente não tem acesso e bababá, sabe? A ideia de, tipo assim, não existe mais não explicação, né? Tudo tem que ter uma explicação lógica. Ladainha que aparece nos episódios. Menos é mais, gente. Menos é mais. E até engraçado, o sexto episódio, aquele focado na Lady e no coelho, é quase todo mudo, contando apenas com efeitos sonoros e música de fundo. É praticamente a definição de mostre, não diga. E mesmo assim, optaram por encher a série de baboseira expositiva. Acertaram tão bem em um e o resto ficou uma meleca. Humanidade ruim, demônio bom. Eu não aguento mais assistir série de fantasia onde os seres humanos são imperfeitos, ou corruptos, ou malignos, ou com moralidade cinza. Tipo, pergunta honesta pra você aí que tá assistindo e gostou dessa porra de série. Tu não cansa não, cara, de ver a humanidade sendo tratada como essa coisa podre enquanto o capeta é incompreendido ou fruto do meio ou o que for? Que chatice do caralho, velho. É inacreditável que hoje em dia uma obra com personagens humanos íntegros se tornou a nova quebra de padrão, tá ligado? Parece que todo mundo tem que ser perturbado de alguma maneira pra adicionar
na profundidade artificial, tá ligado? Seja a Lady sendo uma cachorrinha traíra do governo, seja o vice-presidente sendo um religioso corrupto, de novo essa merda, ou seja só o background dos Estados Unidos metendo louco no inferno. Nossa, humanos isso em é Devil May horrível, Cry mano. do Netflix são representados como ingratos, egoístas ou só malandros mesmo, no sentido negativo de todas essas palavras. E está errado, sabe? Humanos ruins existem nos jogos também. Arkham é um exemplo, assim como o Heihachi Mishima lá do segundo jogo, que inclusive aparece no final desse anime também. Mas o fator de humanidade é tratado como algo importante e bom nesse universo. É justamente por abraçar seu lado humano que Dante se difere de Virgil. Enquanto nosso samurai fedorento está disposto a sacrificar tudo em busca de poder, o comedor de pizza mantém seu pé no chão, ajudando os necessitados, muitas vezes ficando até sem pagamento no processo. Dante é um ser misto, assim como seu irmão, mas ele entende que demônios e que poderes demoníacos são essencialmente coisas ruins. Demônios são, em sua absoluta maioria, criaturas malignas e redimíveis que só pensam em fazer sapecagens com a humanidade. Ah, mas Master, tem demônios bons no mundo de Devil May Cry. A Trisha, a Lúcia, o carinha de óculos lá do anime. Sim, muito raramente podem existir demônios que têm a capacidade de não serem completos desgraçados, apesar de que muitos desses são criaturas criadas por demônios e não nascidas demônios. Só que estes são casos singulares numa série com dezenas de capetas maiores, malignos, que estão doidinhos pra subjugar os seres humanos. Isso já foi mostrado de novo e de novo, tanto nos games quanto no anime antigo. Isso que nem estamos contando os soldadinhos demoníacos menores que você enfrenta durante as fases, aí a coisa ia lá pra casa do milhar. Aqui na primeira temporada, além dos humanos serem mostrados como um bando de desgraçados, seja o pai da Lady sendo canalha, ou a infância do coelho sendo basicamente Bully 2, temos a digníssima super mensagem social fodona de que o inferno está lotado de demônios inocentes que estão sofrendo punho feroz de mundos como retaliação à rebelião de Esparda. A maioria deles tem esse semblante bonitinho e humanoide e só querem sobreviver em meio a essa guerra de poderes maiores. Vivendo como refugiados, eles são uma metáfora para imigrantes, trazendo um comentário sociopolítico para uma série onde o cara se espeta com uma espada para ganhar uma transformação bunduda. E eu só tenho uma pergunta: Devil May Cry é a obra correta para fazer isso, gente? Você vem aqui para ser lecionado ou para spamar Stinger e ver o Dante fazendo pirueta engraçada nas cutscenes? Toda metáfora apresentada nessa série cheira um negócio feito de qualquer jeito para gerar controvérsia e bafafá no Twitter. E o episódio final com os Estados Unidos invadindo o mundo demoníaco ao som de American Idiot lá do Green Day foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já assisti na minha vida. É uma paródia que se leva a sério sem fazer nenhum grande comentário real além de nossa, os americanos amam uma invasão, né? É um treco inserido ali de qualquer jeito que Cara, eu fiquei com dor de cabeça nesse dia quando a gente assistiu na live, mano. Eu e o Igor, né? A gente assistiu junto. Aí, pô, mano, eu tô muito mal aqui da cabeça, mano. Tipo assim, a gente tava um pouco de... Acho que tava um pouco gripado já, mas assim, me deu uma puta dor de cabeça, assim, um cansaço bizarro. Apenas pra divergir do que quer que Devil May Cry já tenha mostrado até hoje. Nota 10, viu, Shankar? Visionário demais, cê é louco. Tô esperando o segundo Leviathan acertar Temenigru na próxima temporada. Além do mais, é muito fácil humanizar demônios quando eles são bonitinhos desse jeito, com formas humanoides, com olhinhos desesperados e com uma família pra proteger. Bora fazer o mesmo com o Belial lá do DMC4, que tal? É engraçado que o reboot já... Cara, tipo assim, como é que... cara, essa metáfora, alegoria de demônio, não funciona, mano. Porque, tipo, o demônio... Tu constrói o demônio como um ser que não é homogênico, né? Assim, tem um bicho que é o Mundus, né? Que é um ser colossal. Aí tem o Esparta, que também é um guerreiro Artorias da vida, assim. Aí tem um monte de gente que é alegoria visual, né? Aos estrangeiros, né? Aos paquistanês, sabe? Pô, aí é fácil tu construir. Tipo, é conveniente que eles são metáfora, né? Mas o resto do demônio, que é um capeta gigantesco com chifre, foda-se, né? É só um demônio, é um bicho, né? Que existe lá, né? Um animal. Tinha provado pra gente que comentário social não casa com a ideia dessa franquia. E aqui estamos nós, repetindo a mesma coisa de novo. Além do mais, a implicância de existirem incontáveis demônios bons no Makai reduz completamente o papel de Esparda na história de Devil May Cry. Eu sei que isso aqui é um universo à parte, mas o pai de Dante não conseguiu o status de lendário Cavaleiro das Trevas atravessando um portal pra ir morar no Brooklyn sem a permissão do vice-presidente. O que faz Esparda ser único foi justamente a sua capacidade de desafiar a sua natureza demoníaca pra oferecer resistência
contra mundos, se rebelando para então servir como guardião para o mundo dos humanos. O cara é uma figura de inspiração no mundo de Devil May Cry, a ponto de gerar histórias que são passadas até mesmo para humanos. Lembra da intro lá do terceiro jogo? E é justamente o legado do velhote que faz Dante e Virgil terem um contraste interessante também. É como se um abraçasse o lado humano e o outro o lado demoníaco. Um entende o valor da humanidade e se torna uma espécie de guardião na Terra, e o outro deseja mais poder a qualquer custo graças à sua infância traumática, onde ele sofreu por ser fraco. É como se o bitolado do Virgil não entendesse a mensagem e o sacrifício de seu pai. Tudo isso se torna menos interessante na adaptação do Netflix, onde Sparda não é mais uma criatura que traiu a própria natureza. Afinal, tem um monte de demônios bons lá dentro, lembra? Ele é só um cara muito forte que desafiou mundos e separou as duas dimensões. E pra piorar, pelo pouco que mostraram do cara até agora, a sua rebelião acabou fazendo muito mais mal do que bem pra aquele pessoal, prendendo gente inocente de lá pra viver sob a pressão da bota dos demônios mais poderosos, que basicamente arruinaram o lugar pra todos que não são fortes o suficiente pra viver naquela atmosfera. Apesar dos humanos reconhecerem Sparda como um herói, um ato assim pinta ele como uma figura meio controversa. Deixou um monte de gente boa da sua espécie que eram inocentes pra sofrer na mão de mundos pra ir viver lá com os Sapiens. Egoísta, né não? Pelo menos pra mim, todos esses tópicos são bem menos instigantes do que quer que Kamiya e Itsuno tenham cozinhado na franquia lá no passado. Consigo buscar comentários sociais feitos de maneira muito mais inteligente em outras obras, e o que quer que tenha sido apresentado aqui não combina com Devil May Cry. Quero só ver o que vai sair disso na segunda temporada. Quer dizer, eu não queria ver porra nenhuma, por mim eu não tinha passado do terceiro episódio dessa caceta aqui, mas, né? Vamos lá. Tom, uma crítica menor, mas ainda importante que tenho com essa série é seu tom. Já flertei com a ideia no meu vídeo do anime anterior, a qual quero reforçar por aqui. Devil May Cry, pelo menos pra mim, pode ser classificado em dois tons diferentes, digamos assim. A era PS2, com seus cenários dark e ambientes, seu metal pesado e sua atmosfera inigualável, e a era pós-Nero, onde sinto que as coisas ficaram levemente mais light e talvez até cômicas. Apesar de preferir o primeiro caso, sinto que ambas as identidades agradam boa parte dos fãs, independente. Eu tenho esse take também. Eu prefiro um, pela ideia do jogo, estética e tal. Mas assim, eu consigo apreciar bastante o que se tornou a série como um todo, né? Essa coisa mais galhofa, né? Assim, de comédia, de ação, com combo, com coisa mais, sabe? Mais badass, assim. Eu acho legal, assim. Não acho que foi prejudicial, não. Distintas. Seja a novela brega de DMC4 ou os casos de família de DMC5, tudo ainda tem uma vibe de Devil May Cry graças à visão do Itsuno e do pessoal da Capcom, que trabalhou em boa parte dos produtos anteriores também. E isso é uma coisa que eu não senti com esse anime. Seja o palavreado, a atmosfera, os cenários ou os Esse anime é um isso aqui tá me HQ lembrando mais da década de do 90 que ruim, qualquer outra basicamente. coisa. Isso não seria necessariamente ruim, mas pelo menos a Ninja Theory teve a decência de escolher um visual completamente único para sua obra, seja no design dos personagens, na escolha Esse de Dante, eu cores acho que e ele na trilha seria sonora. ideal, inclusive, pra essa adaptação, tá ligado? Eu acho que combina bem mais, assim. Tipo assim, é uma coisa mais sóbria, né? Porque esse DMC também tinha essa coisa, né? Tipo, é um Dante que não tem um cabelinho prateado, né? É um adolescente meio Ed. Eu acho que pegaria muito bem, assim, esse design do que Aqui o na Dante obra de clássico. Shankar, o tom desse negócio tá virado no chapéu. Dante tem um visual próximo do que se espera, faz referenciazinha no Não corpo só ele e tem bebeu muito de Resident Evil, como era Resident Evil, né? Assim, na verdade, abortou no meio do caminho. inimigos saídos dos jogos, tem a personalidade meio Pixar Wahoo Man, só pra ser confrontado de frente com uma trilha sonora de rock punk, com um mundo focado nos Estados Unidos. Todos os com um Dante- todos ambiente eles são desnecessariamente bissexuais, hostil pô. para com ele, com o tema e o dublador do Nero sendo inseridos no seu personagem. Entende? Essa obra parece ter uma visão. Afinal, é o visionário de Shankar, né? Só que essa visão Sim, parece sim. mais uma massinha de modelar misturado do que alguma coisa que realmente inove a série. Acaba transformando Devil May Cry, uma propriedade especial, assim como Castlevania, em um negócio genérico e sem sal. Assim como Castlevania. É difícil separar isso aqui como um negócio à parte quando tem diversos elementos que constantemente te puxam de volta, sabe? Você quer imaginar isso como um universo diferente, como uma nova variação da licença, mas lá estão os elementos familiares dos jogos constantemente te puxando de volta. Isso sem contar as mentiradas que o grande criador espalhou no Anime de Twitter, Okami né? Pelo Quan. menos By the way, né? Foi anunciado o anime de Lollipop Chainsaw, né? Do jogo do Suda com o roteiro do James Gunn. Só que não vai ter o Suda no envolvimento do jogo. Não tem o James Gunn, né? E aparentemente é um anime anti-lacração, né? Anti-day, né? Tiveram que reforçar esse argumento, né? A gente não vai usar nenhum tipo de... Não vamos tentar moldar o humor do jogo a qualquer cartilha do Day, né? De inclusão e tal. Ok, né? Vai lá.
Não sei porque tem que reforçar isso, né? Mas Dante é beleza. empalado em um dos episódios. Então, isso conta, eu acho. E falando no diabo, Dante, é inacreditável o que Kamiya e Itsuno conseguiram fazer na geração do PlayStation 2. Eles criaram um novo personagem num console onde diversas franquias já estavam pré-estabelecidas e deram carisma e personalidade o suficiente para ele se tornar um dos pilares da Capcom quando pensamos em suas propriedades. Além de extremamente habilidoso e capacitado, foco nessa palavra, Dante é carismático e protetor, honrando o que falei antes sobre a humanidade ser um ponto positivo no universo de DMC. Vai ser ótimo, Sua gente, fachada bota de fé. palhaçada esconde um homem vulnerável que optou por honrar a memória de Sparda e de Eva ao invés de se entregar a uma busca incessante de poder. A base tá escrita, é muito sólida e é só desenvolver em cima disso, certo? Certo, exceto que até agora não fizeram isso aqui no Netflix. Dante, pelo menos aqui na primeira temporada, é apenas um fragmento do personagem que conhecemos, aderindo ao seu lado comédia, sem necessariamente compensar isso com sua Vai dar. habilidade, que era o grande charme, não concorda? Dante aqui me pareceu escrito quase como um Deadpool da vida. No caso, um cara que vai te falar uma linha engraçada ou vai ficar fazendo piadinha. Isso não é necessariamente como eu imagino que o personagem seja. Eu não acho que Consigo Deadpool, não. Eu enxergar acho- que possivelmente esse é um Eu acho ele muito sóbrio, na verdade, assim. Faz as piadinhas, mas assim. Ele não tem o charme do jogo, sabe? Que é um personagem que é até um pouco amoral, né? A forma como ele comete a. Ele desassocia da situação, sabe? Com as piadinhas. Nesse caso, não. Tipo assim, ele usa muita piadinha como se fosse uma coisa meio Marvel, sabe? Pra quebrar o clima da situação. trabalho em andamento e que ele possa se tornar mais forte e interessante no futuro, mas isso não isenta essa temporada de crítica se o cara não tá exatamente como a galera espera, né? Existe muita fisicalidade na personalidade desse personagem. Ele faz uso do seu kit sobre-humano para atirar com a cara de demônios e de humanos. Ele surfa em um míssil, bota seu rosto próximo de uma lâmina mortal, encara Nero com uma espada enfiada no Cara, seu tipo torso assim, e não pensa o Shankar ele tinha a oportunidade de fazer a adaptação perfeita, assim. Ele tinha tudo. Ele tinha os erros que foram cometidos no passado, né? Ele tinha dinheiro, imagino, né? Porque ele já teve sucesso com Castlevania, com o que seja que ele fez depois também. Era só vontade, ele não teve essa vontade, ele quis colocar a visão dele, né? Não, vamos colocar uma coisa mais profunda. Pô, imagina se não tivesse DMC5, né? Porque o que ele queria, tipo assim, ressuscitar a franquia. Pô, se isso aqui fosse o que sobrou de Devil May Cry, tá ligado? Pô, ia afundar de vez. duas vezes antes de enfiar o caco da Rebellion no seu peitoral. A palhaçada que a galera enxerga no icônico garotão da Capcom só funciona direito porque o cara é extremamente capacitado. Sempre foi. Até mesmo em Devil May Cry 3, que lembra vocês, é o ponto mais jovem que vemos o Dante nos jogos, este ainda é animado para o espectador como alguém com habilidades muito divertidas de assistir. A própria introdução já mostra o desgraçado sendo penetrado igual atrizes suspeitas de sites questionáveis e ele simplesmente mete o foda-se, provando pro jogador de cara, no começo do jogo, que ele está controlando alguém muito foda, que tem o direito de tirar porque ele não a sabia cara que ia dos sair o seus 5, né? inimigos. Quando ele fez o contrato com a Infelizmente, não senti Capcom. isso aqui no Netflix. Não ainda, Na pelo perspectiva menos. do O Adi jovem Shankar, tá ligado? Tipo assim, nossa, DMC é uma franquia que teve jogo em 2008, sei lá, 2006, quando saiu o 4, né? Quer dizer, teve também o DMC, né? Da Ninja Fury. Então, assim, tecnicamente a franquia tem morrido, né? Não tinha mais nada. Então eu vou ser, né, eu vou ser a pessoa responsável por ressuscitar a franquia, né? Por voltar a franquia a ser comentada. Cara, mas isso sabe, é tão ególatra essa visão dele, assim. Ah, não, e tipo assim, e quando eu soube que ia ser o 5, né, que o 5 tá em planejamento, eu falei, pô, então foda-se, né? Qual que é meu papel aqui? Se fosse assim, eu pegava Street Fighter, né, pra fazer uma coisa popular. Ah, cara, vai tomar no teu cu também, né, porra. caçador de Quem é demônios tu, é mano? mostrado como alguém relativamente habilidoso. Quando em combate, ele tem a capacidade de se mover em alta velocidade e em um certo momento ele demonstra uma força quase super-heróica ao mover pessoas com uma agilidade descomunal. Mas seus poderes parecem extremamente inconsistentes durante a série, algo que me incomoda bastante, igual Castlevania. Eu não ligo desta ser uma história de origem onde o cara tá devagarinho aprendendo suas próprias limitações, mas isso precisa ser escrito de uma maneira que acompanhe uma linha de evolução, tu entende? Se no primeiro episódio Dante tá fazendo piruetas diabólicas e casualmente salvando pessoas andando numa velocidade acelerada só pra depois ser incapacitado de novo por forças menores, tu tem uma escrita inconsistente que se torna desinteressante. Ou o cara é um badass, ou o cara ainda tá aprendendo suas limitações. Ou ele anda na velocidade do som e tanca porrada de diabos poderosíssimos, ou ele perde pra armas humanas e injeções fajutas. É muito chato tu ver, de novo, um personagem que tu gosta, seja Trevor, Richter ou nesse caso Dante,
simplesmente ser capado pela história em momentos cruciais só pra fazer a coisa progredir. Assim como Castlevania Nocturne tem momentos na escrita que só funcionam se o protagonista for um completo bundão. E ver isso replicado mais uma vez por aqui é tão cansativo, cara. Ainda mais se fizer contraste com as outras figuras da série, como a Lady, que é a fodona gigached que faz tudo certo e não erra nunca desde o começo. Uma das cenas mais controversas da versão do Netflix Mas por veio que a através Romulan do não usou o de poder Esparta dela? sendo incapacitado através de um taser, atirado por ninguém menos que a senhorita Arkham. É um dos casos de inconsistência de poder que fazem esse negócio soar como se tivesse sido escrito por equipes diferentes. Já não basta a Lady, uma humana, quero lembrar, basicamente... Cara, toda aquela parte do apartamento que eles invadem, né, tipo... Por que a Darkon, tá ligado? Em nenhum momento a Darkon tem validez como um grupo que combate demônios, eles fazem porra nenhuma, sabe? Parece um grupo feito pra morrer e ficar só a Lady no final das contas, sabe? A Lady sobrevive porque sim, né? Porque a Lady é a personagem que tem o roteiro nas mãos, igual né? por igual com o cara nessa série, ela ainda ganha e passa a perna nele diversas vezes. Quero lembrar vocês que esse é o cara que faz pirueta num avião caindo, que atira bolinhas de sinuca com uma velocidade e precisão inigualáveis e que desvia de uma chuva de balas com um sorriso estúpido no rosto. Eu odeio o sorriso desse cara nessa série também, tá? Tudo isso soa... insincero, sabe? Essa é a palavra ideal, eu acho. Insincero. A equipe não conseguiu pensar numa maneira mais interessante de fazer a história funcionar sem capar o personagem em momentos específicos. Eu fiquei matutando um tempinho sobre essa cena do tasering. Faz a Dante, faz a Lady ser mais poderosa logo de uma vez, sabe? Tipo assim, ela tem uma arma só, sabe? Tem habilidades, mas todo mundo tinha a mesma habilidade que ela e morreu porque sim, né? Sabe, dá poder a ela, assim, fala, não, a Lady é meu demônio também, E foda-se. daria pra fazer ela da exata É um experimento mesma da maneira, Darkon. sem fazer o cara parecer um bunda mole. Imagina a seguinte situação, a Lady puxa a arma e começa a atirar. Em contrapartida, o Branquelo desvia de alguns desses tiros como se estivesse usando um trickster. Mais ou menos como lá na cena do primeiro episódio. E lança um comentário tipo, quer ver só o que eu aprendi vendo um filme? Ele assume a postura... Tá ruim a internet, a conexão? É porque esse flickering dá quando eu mudo a tela, tá ligado? Não sei se é isso que o pessoal tá falando. Mas, tipo assim, quando eu faço o Alt Tab, dá esse flickering na tela. Mas não é conexão, de não. Royal Guard e começa a bloquear as balas de taser, fazendo pouco caso ok. da Lady. Depois de bloquear um bocado delas, ele lança algum comentário tipo, vai precisar mais do que isso pra me acertar, onde a garota puxa um segundo taser e dá um tiro a mais, quebrando o timing de bloqueios do cara, como eu tenho certeza É porque, que já assim, aconteceu. eu deixo a tela do OBS aberta, né? Aí quando eu dou esse flickering de ver o chat, vai ter uma travadinha, né? Eu vou ir pelo celular mesmo, deixar aberta aqui a Vocês tela todos, normal. enquanto jogavam, um golpe inesperado. O resultado da cena ainda seria o mesmo, mas viria de uma soberba do Dante se achando e não deste sendo um incapaz surpreendido. Não é a melhor das soluções, eu ainda preferiria ver o Dante não perdendo pra uma humana, mas se a história exige mesmo a sua derrota, que não fosse feita de uma maneira patética, sabe? Vi bastante gente reclamando da bolsada que ele toma de uma humana também, mas, sendo honesto, horrível isso aí. essa daí não me incomodou muito não. Eu tratei ela mais como um alívio cômico, sabe? É como reclamar que a pedrada que o Goku toma do Kuririn lá no Dragon Ball fosse algo muito grave pra história. Momentos com pesos diferentes. Uma coisa é o cara apanhar à toa em combate de novo e outra coisa é uma coisinha mais light assim, feita só pra fazer uma graça. Além de ser um incapaz, Dante também não trouxe nenhuma coisa muito interessante do seu arsenal pra essa animação. Não temos nenhuma Devil Arm além da sua espada básica, Ebony e Ivory parecem ter sido guardadas pra segunda temporada, e salvo a ocasional esquiva que dá pra considerar como um trickster, Dante não faz nenhum grande malabarismo ou combo nos seus oponentes. As cenas de ação, apesar de ocasionalmente bem animadas, são bastante inofensivas se quanto ao uso da licença, o que é um pouquinho decepcionante. É claro que eu não queria ver a porra de um Rank Style aparecendo ali do lado, mas sim que poderia ter rolado algumas piruetas mais legais. Uma outra coisa que ficou meio chatinha foi a situação do Devil Trigger surgir através da raiva, que acaba seguindo o clássico estereótipo de power up em momento de intensidade, removendo um pouquinho a importância da espada do camarada, que fez esse mesmo efeito Ah, mas tudo bem também, né? Acho que é um clichê que é mais trope do que clichê, né, assim. O foda é que, assim, é muito feio essa transformação. acontecer em dois jogos diferentes. Novamente, genérico. Mas acredito que a maior das críticas que todos nós temos com o Caçador de Demônios é o fato desse cara ser um coadjuvante na sua própria história. Ou, pelo menos, parecer um. Apesar de ele ter um tempo generoso de tela durante a temporada, Dante raramente parece estar sob controle do que está acontecendo, soando mais como um figurante que todo mundo quer usar e capturar, do que como alguém que está seguindo seu próprio rumo. E isso é ainda mais amplificado pela presença de outra personagem, uma velha conhecida aqui do canal. Lady, se você acompanhou a série de
DMC aqui do canal pode ter a impressão de que eu detesto a senhorita Mary Ann Arkham. Afinal, eu vivo chamando ela de ex-namorada maluca, de doidinha que bota fogo no teu cachorro, de girl cebosa e mais um monte de coisa. E sim, eu ainda reforço tudo isso diante de um contexto muito específico. A comparação com a minha lindíssima Trish, que felizmente foi poupada até o momento nesse anime. Fora dessas comparações, Lady é uma das personagens mais espetaculares de Devil May Cry. Tão importante para o terceiro jogo quanto os dois irmãos briguentos. Cara, quer apostar quanto como vocês colocarem a Trish, que é... Tecnicamente, ela tem a aparência da mãe do Dante, do Virgil. Vai ter um monte de piadinhas dela. Nossa, você quer muito uma figura materna, né? Tipo assim, vai ficar zoando do Dante não ter uma mãe, sabe? Foi sendo levemente Eles são diminuída crianção, nos próximos dois jogos, visto que seu arco meio que está completo e o foco da história vai para o Nero. Mas, ainda assim, essa garota Dante. prova que no universo de DMC, humanos podem ser incrivelmente habilidosos, fazendo coisas impossíveis acontecerem se estiverem motivados o suficiente. Lady é forte para oferecer resistência a demônios menores e até mesmo maiores, além de ter a coragem para peitar o Dante de frente múltiplas vezes. Um cara que, devo lembrar, tomou 2 chumbão na cabeça. A garota sabia internamente que mesmo sendo uma humana habilidosa, ela não conseguiria enfrentar Arkham ou Virgil sozinha. E um momento importante do crescimento e conclusão de seu arco é justamente decidir confiar em um demônio, um que ela cansou de atirar no terceiro jogo, para cumprir a sua vingança pessoal. Ela inclusive abre os olhos de Dante durante a jornada, fazendo ele se importar com a sua tarefa. Assim como o meninão, uma base sólida está escrita na natureza da personagem. É só trabalhar em cima, certo? Certo! E a coisa toda nem é tão diferente assim. Ela ainda é filha de Arkham, ela ainda perde sua mãe quando seu pai decide abandonar sua humanidade, e ela ainda começa essa série detestando demônios. Similar. Mas rapaz, eu não achei que seria possível, mas conseguiram criar a personagem feminina mais detestável que eu já vi em uma série animada publicada na Netflix. Não achei que conseguiriam superar aquelas irmãs lá da terceira temporada de Castlevania, mas cada segundo que essa Lady aqui tava na tela, era um segundo a menos da minha vida que senti felicidade. Lady é parte da Darkcon, aquela organização que falei antes, se vestindo igual o Capitão Comando, ao invés de utilizar suas roupinhas clássicas. Até aí, tudo bem, origens diferentes. Só que parece que quem quer que jogou Devil May Cry 3 entendeu a mensagem do arco da guria de uma maneira completamente errada. Aqui, ela continua sendo, se me permitem a palavra, uma fodona, mas de uma maneira desinteressante. Ao invés de ser uma coadjuvante à história de Dante, o cara que tá no pôster e que é o protagonista de Devil May Cry, é a garota que tá constantemente no holofote. Diabos, o episódio 6 é praticamente todo dedicado a ela e ao coelho, e em inúmeros momentos ela lida com demônios como se não fossem mais do que meros pedregulhos no seu caminho para ser a maior girl boss de todos os tempos. Isso vem, em grande parte, das diversas ferramentas especializadas em matar demônios que a Darkcon oferece, com balas extremamente apelonas que dão cabo de qualquer demônio menor sem dificuldade nenhuma. Curioso como a Lady não precisava disso lá no terceiro jogo, né? Mas beleza. Se isso fosse usado apenas nos capetinhas menores, suave, mas é surreal ver essa humana não só lutar de igual para igual com o Dante, um meio demônio com habilidades inconcebíveis, como também ganhar do cara, seja roubando seu pingente com extrema facilidade, paralisando ele na tal cena do taser, ou enganando-o no final após trabalharem juntos. Tem cenas que essa filha da mãe, uma humana, consegue manusear diversos dos demônios maiores sozinha, coisa que nenhum dos... Esse final que tipo, é uma coisa muito ocidental, né, assim, de, tipo, toda relação é construída com conflito, né. E beleza que a relação do Dante com a Lady no jogo também é assim, né, mas, tipo, tu faz todo um arco dos dois juntos pra no final das contas ela trair o Dante por motivo nenhum, né. Ah, nossa, não confio em demônio de qualquer forma, sabe. Como o ponto da série não foi, tipo assim, ela perceber que os demônios também são vítimas, né. O arco do coelho como um todo é isso. Qual que é o ponto de reforçar que ela ainda acredita que a humanidade tem que derrotar os demônios, né, como uma ameaça, que independente deles serem, tipo, podem ser bonzinhos ou que seja, tem que ser, tipo assim... Ah, cara... parceiros dela consegue. A guria desvia de projéteis e golpes como se fosse ela que tivesse o Trickster, enquanto seus colegas... Eu detesto a série que é feita com esse planejamento de, nossa, vai ter um segundo para um terceiro, né? Porque aos poucos você vê o Dante evoluindo e virando outros jogos, né? Porra, mano, ninguém quer ver isso, não. Apanham feito novato no fliperama. É muito inconsistente porque não parece merecido, sabe? É como se ela tivesse uma aura de incompetência ao redor dela. Ela não é afetada, mas todo mundo na proximidade fica burro e incapaz, seja aliado ou inimigo. Só ela, a Santíssima Mary, que não se lasca. Yay, que personagem legal. Todas essas características são diluídas ainda mais quando citamos seus outros atributos, digamos assim. Por exemplo, Lady agora é uma cachorrinha do governo, uma literal palma
mal mandada, meliquinha tão obediente que, mesmo vendo o caso do coelho de perto, mesmo vendo seu vice-presidente sendo canalha, e mesmo vendo que o Dante é um demônio que não é tão ruim assim, essa ainda tem a coragem então. de enganá-lo e sedá-lo no último episódio, pra entregar o Tipo, eles fazem a Lady ser uma personagem controversa de uma forma tão ruim, sabe? Que ela faz tudo, ela só existe pra, tipo assim, tirar o valor do Dante como protagonista. E no final das contas, ela ainda tem esse caráter duvidoso, né? Tipo assim, por que a gente tem algum apego a ela? Não tem, porque ela é só uma personagem que tudo que acontece é porque o roteiro quer que aconteça. Tipo assim, ela consegue derrotar os demônios, todo mundo morreu porque o roteiro pediu. Ela derrota o Dante porque o roteiro pediu. Aí no fim das contas ela ainda consegue ser tipo uma personagem ruim, sabe? Do ponto de vista de narrativa, assim, de não ser convencida que tipo, os demônios podem ser bons ou podem ser tipo debatíveis se eles são bons ou ruins. caçador de mão beijada pra organização idiota a qual ela faz parte. Não sei o que é mais decepcionante, ver ela sendo parte dessa força idiota ou assistir a brava menina não conseguir pensar por si só, visto que seu ódio por demônios fala mais Então, alto que é o típico Mary Sue, que é a ideia de você forçar tanto a ideia dela ser autossuficiente, que no final das contas ela não tem nada de interessante, sabe? E mesmo assim, tipo, você ainda tá errado, porque ela realmente ela tá se colocando numa posição de subserviente ao governo e a um homem, né? Então qual que é o ponto? própria razão. Estúpida, mas eu acabei de mentir pra vocês. Eu sei muito bem o que é mais decepcionante. Toda vez que a Lady abre a boca pra falar um palavrão, uma criança morre de língua no Cazaquistão. Mais uma vez, mais uma obra americana lotada de palavrões desnecessários nos agraciam, sujando a escrita com uma profanidade quase infantil. Só que dessa vez, parece que focaram tudo nessa guria aqui. A Lady não consegue passar 20 segundos sem mandar uma frase que contenha uma merda, ou uma porra, ou um caralho, ou o que quer que seja, enfatizando tudo com fuck, sem necessidade nenhuma, sabe? Tu consegue ver a dubladora americana falando a coisa meio atrapalhada, porque tem fucking metido à toa em quase tudo que ela tem que ler. É completamente imaturo e totalmente idiota. Já falei no meu vídeo de Nocturne e vou me repetir novamente aqui. Falar palavrão à toa não te faz mais adulto ou mais interessante. Se bem utilizados, eles amplificam um momento de tensão ou revolta. E adivinha que jogo faz exatamente isso? Devil May Cry 5. Esse palavrão cozinhou o jogo inteiro e quando saiu, saiu pra potencializar a raiva do Nero. Aqui, em contrapartida, a guria parece uma molecona que não lavou a boca com sabão o suficiente quando era mais jovem. Todo mundo já sabe que Shankar é um edgelord do caramba, e texto assim só contribuem pra essa imagem de imaturidade que ele passa com seus trabalhos. Com todo respeito, escritores do Netflix, enfim o palavrão em vossos cus se vocês não sabem escrever direito essa porra do caralho, valeu? Meu desgosto genuíno com essa personagem é finalmente selado no 6º episódio de DMC, aquele bem animado pra caramba, sabe? Onde tenho que ver ela matar um bando de gente inocente com a sua tropa de maneiras extremamente grotescas. Esse episódio é tipo... o que ela... É o que? O antepenúltimo? Não lembro, você é bem no meio, né? Eu achei tão mal colocado, mano. Ele poderia ser o penúltimo, né? Assim, de você construir, tipo, a série com essa ideia, né? Tipo, não, os humanos estão certos, né? Tipo, os humanos têm que combater os demônios. Aí tu coloca no meio da série, assim, no 7º episódio, que na verdade eles são vítimas, sabe? Já... não funciona, sabe? Esse episódio pra mim, ele poderia ser interessante, mas é tão mal feito a forma como ele é inserido e a forma como ele tenta validar essa narrativa que é... tá fazendo é correto ou não. Tem um literal diabão mordendo todo mundo nessa só sala e desperdício, os no fim das caras contas. decidem passar fogo na galera inocente que tava por ali, com as mãos erguidas. É de um mau gosto tremendo e só me faz questionar o motivo de colocarem ela como uma milica genérica e não como uma caçadora de demônios fodona e solitária, assim como era em DMC3. Lady é uma decepção tão grande nessa primeira temporada que ela quase me deixa esperançoso com sua futura representação, sabe? Acho que daqui só dá pra ir pra cima, porque é inacreditável o quão amargurado eu ficava toda vez que essa guria aparecia na tela. E é bom se preparar porque ela parece um bucadão, viu? E espero que a Trish não dê as caras. Não quero ver o que esse estúdio faria com ela. Encerramento. O último tópico que quero cobrir aqui, mais para não ficar prolongando o vídeo do que qualquer outra coisa, é sobre a história e encerramento geral dessa primeira temporada. Assim como Castlevania Nocturne, temos um bocado de setups que, até o momento, ainda não deram em nada. Dante é congelado, Mundus nem deu as caras ainda, Virgil aparece no final com uma das frases mais ridículas que eu já vi serem escritas em qualquer coisa, e o governo americano finalmente invadiu o inferno com aquela cena que toca American Idiot. Um bocado de, mano, pera aí que na segunda temporada vai ter um monte de coisa e aí tudo que tu viu aqui vai se pagar, beleza? Cara, tá vendo? Essa perspectiva de construir uma série que tudo é justificável depois é horrível também.
É tudo O valor de ponto é que, franquia, se né? dependesse do que eu assisti aqui, eu jamais consumiria a segunda temporada. Eu faço pelo canal. Mídias E vou ser consumidas. bem transparente com vocês. Faço porque DMC tem peso aqui. Porque se fosse exclusivamente por mim, já teria cancelado minha assinatura do Netflix faz anos. Mas durmo feliz e satisfeito sabendo que nunca dei um tostão pra esses caras. Aqui é só via conta quibada. O que quer que a segunda temporada quibado, traga né? não Sim, vai sim. justificar essa primeira ser tão ruim, maçante, genérica e lotada de mensagens controversas. Não justifica Devil Trigger, o tema do Nero tocar pra Dante, não justifica Lady ser insuportável, não justifica o tom da série estar quase irreconhecível e não justifica as metáforas com imigração numa série que não tem nada a ver com esse tipo de assunto. Virgil aparecer no final, possivelmente servindo mundos por escolha própria, só pra falar "Eu sou essa tempestade", antes do seu famoso tema tocar, me faz pensar se esse tipo de cena horrorosa e mal escrita é fruto de um marketing bem sapequinha, sabe? Numa indústria lotada de milhares, se não milhões de séries, animes, jogos, filmes, livros, quadrinhos e mangás pra consumir, eu de verdade me questiono se esse tipo de escrita medonha nesses parasitismos que chamam de adaptações não são feitas de propósito pra ver a galera sair compartilhando e comentando por aí em rede social. Eu tô atrasado com esse vídeo aqui devido a um bocado de coisas que aconteceram no começo de abril, as quais eu explico nos créditos pra quem quiser saber, mas eu vi o Assim, fogaréu que se hoje em dia espalhou no realmente Twitter tem e esse Reddit peso na aí, semana né? de lançamento. E eu aposto De colocar uma cenas Dev War ruim do polêmicas, Dante que documentáveis. centenas, se não milhares de pessoas foram lá da audiência no Netflix pra confirmar se o negócio era ruim mesmo. E adivinha o que garante mais temporadas? Métricas, numerozinho subindo pra apresentar pro CEO que tá cheirando pó em cu de puta. É que Lembre-se, pra ser justo, foi bem aceito, né? Se tu for no Rotten Tomatoes, por exemplo. Pô, tá muito bem, ó, pô. Pelo menos de crítica foi bem aceita, né? Ah, isso aqui não é tão baixo também, sabe? 66? É, não sei, tá ligado? Eu sinto que muita gente, na verdade, gostou. Assim, eu acho que o ponto de pegar gente que não é tão fã assim. Fala, não, eu gostei porque, enfim, né? Não conhecia e pra mim é interessante. Eu acho que foi mais isso do que, tipo assim, nossa, o pessoal tá falando muito porque é debatível, né? Assim, alguns pontos, é controverso. Não acho que foi isso, não. Acho que realmente. Netflix é isso, tá ligado? Netflix pega um público totalmente novo. gente, na indústria de entretenimento atual, quase tudo que você consome é linha de produção. Sai um e já tem que estar pensando no outro. Até mesmo esse vídeo aqui, e o próximo que eu farei, e o próximo, e o próximo. Se é assim com um cachorro pequeno que nem eu, imagina com uma empresa multibilionária igual Netflix. Os caras geralmente encomendam 2 temporadas logo de cara, e depois vão manobrando as coisas conforme o sucesso da primeira. Se o negócio for benzão nos números, a confirmação não tarda a vir, porque já tá praticamente empacotado. Eu acho que o público de Castlevania desse DMC também foi um público casual, né? Que vê lá no catálogo, assim. Às vezes o título ressoa, né? Nossa, DMC, né? Nunca joguei, nunca me interessei pelos jogos porque não faz parte do meu universo. Daí vê, tipo assim, nossa, então é minha chance de consumir, né? Mídias consumidas. Assim como The Last of Us da HBO também, sabe? Ele pega um público que não tá acostumado a interagir com jogos, mas conhece, assim, pelo imaginário popular, né? Que todo mundo comenta de The Last of Us, de Castlevania, de DMC. Assim, não todo mundo, né? Mas, assim, é uma coisa que é facilmente acessível, né? Para o pessoal que tá no meio, assim, das mídias, né? Eu acho que é isso, assim, é um público totalmente diferente do Se quem for joga meio jogos. mal, igual Cowboy Bebop ou aquela série do Resident Evil, eles só dão um tiro na cabeça atrás do celeiro aí e fingem não que tinha a que fazer, obra né? nunca aconteceu, não recomendando o negócio pra mais ninguém. Eu realmente esqueci Enquanto que isso existia. acontece, lá estão os fãs originais do produto se comendo na porrada com a galera nova que aparece por causa do Netflix, gerando threadzinha no Twitter, postando bait pra fumegar a controvérsia e assim adiante. E quem é que diz que não tem uma forcinha externa por ali, hein? Vai saber se o perfil do Mundus Was Right, que tá lá enchendo o saco no Reddit, não ganha um house pra fazer isso de propósito. Os caras já têm anos e mais anos de dados e estudos de marketing de comportamento humano pra moldar suas obras de uma maneira que vai gerar bafafá em rede social. E aí só terceirizam a parte técnica do negócio pra fábricas exploradoras em outros países pra crunchar animadores. E ainda vai ter gente que vai defender essas cacetas com garras e dentes, seja Castlevania Nocturne, seja DMC Netflix, ou seja qualquer que seja a próxima obra a ser estragada. E honestamente,
basicamente, tomara que o toque de merda atinja a todos. Acabou a empatia, mano. Tomara que todos os livros e mangás e jogos que o povo gosta sejam adaptados de uma maneira muito porca também. Só assim pra galera entender. Concordo, Porque mano. depois de sabe Deus quantos vídeos que eu já produzi aqui no canal a respeito, eu honestamente me vejo cansado de responder gente que vem aqui falar lorota sobre isso aqui ser uma... Cara, tipo assim. As pessoas, elas não têm um critério muito alto, assim, do que elas querem gostar, sabe? Então, uma coisa que parece que é interessante com o DMC, nossa, mas é interessante, né? A ideia de pegar demônios e fazer um paralelo com a vida real, né? Assim, e daí, tipo assim, existir. Colocar, na verdade, o vilão como os humanos, né? O governo americano, como neo-imperialista, nossa, olha como é moderno, não, olha como é profundo. Sabe, as pessoas, elas não vão muito além, tipo, se é bem feito ou não. Tipo assim, se tá lá como um conceito, já é aceitável, sabe? Já é interessante. Então eu acho que é muito assim de ficar batendo numa tecla com um público que não tá interessado em realmente uma discussão mais profunda, ou o que seja. adaptação ou o que quer que seja. Não tenho culpa se esse pessoal chegou atrasado na fila de distribuição do cérebro. Ou faz alguma coisa diferente, igual o DMC Reboot ou Lords of Shadow, que são facilmente separáveis do material original em tudo, ou então não usa a licença. Ficar botando bichinho do jogo e visual de personagem igual à obra original só pra ficar cagando na história e no universo estabelecido, pra depois ter que ler do paspalho que não dá duas fodas pra propriedade original, que isso é melhor do que o que veio antes, é algo que antigamente eu desejava só pros meus inimigos, mas agora tô querendo que esse vírus se espalhe pra indústria inteira. Vai todo mundo sofrer. Ha, ha, ha. O que eu sei é que a Adi Shankar já conseguiu sua segunda temporada e que agora ele já tá até mesmo entrando na brincadeira do tomara que sua obra seja adaptada por Adi Shankar, como um snob que não entendeu que estão fazendo graça dele e não com ele. Vamos ver o que a segunda temporada de Devil May Cry do Netflix vai trazer. Mas lembre-se, o dano já tá feito e o trem já descarrilhou. A essa altura do campeonato eu tô torcendo mais pelo desastre do que pelo conserto da história. Seria hilário ver o quão mais eles vão depravar isso aqui só pra assistir a galera fazendo esforço pra defender esse negócio. Adaptações zoadas costumavam ser caçoadas no passado. Realmente não sei o que mudou nesses últimos anos, mas eu adoraria ver Dragon Ball Evolution lançando hoje em dia só pra ver a galera do Twitter comentando sobre a obra. Se pareço amargurado, é porque eu tô mesmo, gente. Mais uma coisa que gosto foi parasitada pelo Netflix e não vai ser a última. É isso que anos do desenho de Justamente, Castlevania... eu acho que o Adi Shankar faz muito bem isso de, tipo assim, o envelope, né, a embalagem que é chamativa, né? Então quando pega uma coisa como Dragon Ball Super, que não tem nada assim, é só uma adaptação que meio que pega os conceitos e faz uma coisa nada a ver, assim, né? Tipo assim, é bem mal relacionado com a série como um todo. Aí tu pega como DMC, que tem comentários sociais, né, sociopolíticos, tem animaçãozinha boa, sabe? Tem algumas referências aos jogos. Ele mesmo colocou referência aos jogos como algo positivo, sendo que é algo assim, feito pra enganar, sabe? Feito pra chamar atenção de forma negativa. Então, assim, é fácil você conseguir ter esse apelo de, tipo assim, o público geral vai entender que é bom porque ele fez o checklistzinho de coisas que podem fazem com agradar o o público cidadão. geral. Pelo menos deu pra gerar um videozinho grande de novo, que se Deus quiser, Desculpa, vai bem no então, algoritmo antes de voltarmos pra Metroid Prime. Os fãs dos Belmont já sofreram, agora é a vez da galera que curte o Dante. E lembrem-se, tem mangá de Berserk na mesa do Adi Shankar. Mal posso não esperar tem pra nada, ver mano. qual metáfora sobre o eclipse os caras vão inventar se a licença cair na mão do Netflix. E quero ver ainda mais A o quão longe casca a galera vai ir pra defender o negócio, se for escapando do e Griffith olha, no final, né? considerando o placar, meus amigos, acho que já dá pra adivinhar. É Fala, isso, meus mano. amigos e amigas. Eu acho que o Alucard ainda foi, assim... Teve uma boa vontade, que pra mim tudo que ele colocou de positivo é negativo ainda, mano. Apelozinho estético, animação, não é nada demais também, sabe? Ah, cara... É isso, mano. É um bom vídeo, mas assim... Podia ter reforçado mais os pontos negativos. Eu não acho que ele vai fazer uma adaptação de algum mangá, não. Eu acho que é um pouco mais difícil você conseguir direito de mangá pra um estúdio americano fazer. Ou, sei lá, ocidental como um todo. É bom vídeo, mano, bom vídeo.